Oiê! Tá começando mais um A Mãe Tá Off, aqui diretamente dos estúdios da Insperiência, comigo, Rúbia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. E já vamos começar pedindo para vocês se inscreverem no canal do YouTube, ativarem as notificações, curtirem e deixarem comentários, que a gente adora ler e também ver o que a gente pode melhorar. É isso aí, a Mãe Tá Off.podcast em todas as redes, menos no TikTok, que é a mãetaoff.pod. Então a gente espera vocês em todas elas. E hoje, conta, Paola. O papo de hoje é um dos momentos mais desafiadores da maternidade, se não o mais. Porque, pra mim, é o que dá consequência pra todas as nossas crises do dia seguinte. Sorte a nossa que hoje a gente tem pra onde recorrer, né, Rubia? É, gente, hoje eu não tive pra quem recorrer em rede de apoio, né? Que eu tô aqui com a Helena. Dá oi, filha, aqui pro pessoal. Fala oi pra quem tá escutando a gente e não tá vendo. Oi! Helena tá aqui comigo hoje. E hoje a gente tá aqui com ela, que me ajudou muito a fazer toda a rotina do sono da Helena, entender a importância de priorizar e dar atenção para esse momento, que parece um pouco bobo, um pouco assim, rotineiro, mas que é de extrema importância e tem várias dicas incríveis. A gente tá com a consultora do sono, Dani Kogo. Tudo bem? Bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Dani, acho que, meu Deus do céu. Gente, pega papel, pega caneta. Eu falo isso em vários, mas hoje é real. Pega papel, pega caneta, porque o negócio aqui é pauleira. Eu tenho uma dúvida. Você tem 2 filhos de 17 e 15? Eu tenho um menino de 17 e uma menina de 15. Já existia consultoria do sono? É um negócio novo? Porque eu sou mãe há relativamente pouco tempo ou é uma coisa nova mesmo? No Brasil tem mais ou menos há uns 15 anos, mais ou menos. Tá. E nos Estados Unidos já existe um pouco mais de tempo, só que pro Brasil veio depois. Então, na época dos meus filhos, eu não sabia o que eu sei hoje. E eu brinco e falo que eles são sobreviventes, porque eu fiz tudo errado. Eu privava de dormir, porque eu achava que ia dormir melhor à noite, sabe? Eu não vou deixar dormir de dia para dormir melhor à noite. Então, fiz tudo errado. Eles foram assim. Aí, depois, quando eles estavam com 5 aninhos, foi quando eu fui estudar sobre o sono e me especializei e comecei a trabalhar com isso. Tá, então a sua vontade de aprender sobre isso, de estudar sobre isso, não veio da necessidade, porque eles já eram um pouco mais velhos, imagina que eles já estavam dormindo, quando os meus filhos já estavam dormindo. Foi uma demanda mesmo. Eu fui mãe muito jovem. Assim, eu considero jovem, tá, gente? Eu tava com 25 anos, eu já tinha 2. E as minhas amigas do trabalho começaram a engravidar por volta dos 30, mais ou menos. Eu era a única que tinha filhos, e aí tudo elas perguntavam pra mim. E aí, um dia, eu ajudava do jeito que eu sabia, com a minha experiência de mãe, sem nada. E aí, um dia, uma delas falou assim, Dani, quanto você cobra pra fazer o que você fez pra fulana? Porque eu pago. Aí eu falei, você paga? Eu falei, gente, será que existe? Isso é um serviço? Aí, eu fui pesquisar na internet e descobri que nos Estados Unidos era já um serviço de consultoria. E aí, eu fui estudar. Aí, fui pra lá, estudei, fiz um curso e trouxe pro Brasil. E aí, tanto que eu sou pioneira no Brasil. A gente, né, comecei aqui no Brasil, não tinha ninguém fazendo ainda. E comecei a trabalhar com isso. Aí pronto, eu vou até pegar o engaste do que você falou no começo, né? Que se não é o maior desafio, é o maior desafio. Ele é a queixa número 1 dentro dos consultórios pediátricos. É privação de sono. Mais do que comer. Mais do que comer. Sabe por quê? Porque comer também, né? Amamentação, tipo, não come. Não, amamentação, a introdução alimentar. Porque existe substituto para algumas coisas. Então, por exemplo, se a mãe não consegue amamentar, ela vai para o consultório pediátrico, ela pega a receita de uma fórmula, por exemplo. O filho vai mamar. Se ele não come, existem suplementos para suprir algumas necessidades que a criança precisa. Agora, pro sono, gente, não tem jeito. E dormir, ou você dorme... E dormir é tenso, né? Porque se você... A privação de sono, pra mim, também... Tipo assim, cara, é a coisa mais... Sim, ela se olhando e dando isso, sorrindo pra câmera. Arrumando batom. É a coisa, assim, que realmente... Outro dia eu tava conversando com um amigo que tá com um bebê pequeno e ele falou assim, eu tô a ponto de enlouquecer. Porque eu não consigo ficar sem dormir, eu preciso dormir, eu preciso trabalhar cedo. E assim, ele tá nessa fase, eu falei, passa, tá? Mas olha, mas tem algumas técnicas que mas é que uma a gente noite já mal sabe. dormida, você no dia seguinte, você já começa no negativo, né? Inclusive a alimentação das crianças, viu? Porque a criança que não dorme bem, ela não come bem. Então, um ciclo. Muitas vezes a gente fica focando na alimentação da criança e esquece o sono. É difícil o profissional, quando você entra num consultório médico, ele pergunta, seu filho dorme bem? Quantas vezes você foi no médico e ele perguntou isso? É difícil perguntar. Mas perguntam sobre alimentação. Ah, não come, não gosta de comer, é muito seletivo, nananana. Mas ninguém pergunta como uma criança dorme. Posso começar com a consultoria já? Ou ainda é cedo? Pode, só vou falar uma coisa que é engraçado. Uma coisa que eu aprendi com você e que, assim,
que os antigos não faziam, né? Então minha sogra me orientava de uma maneira diferente e tal, que era esse negócio de você segurar a criança, não deixar dormir à tarde, não fazer a soneca. Exatamente. Gente, a criança, quando você vai criando consciência sobre esse negócio do sono, a sua vida muda com algumas dicas e alguns direcionamentos que a gente vai dar nesse programa. Pode começar, Paola. Não, o meu filho do meio, ele tem 4 anos, ele é o que não, ele é o pior ali na questão da alimentação. E ele é o que dá mais problema à noite. Desculpa, eu não entendi. Ele é o que menos come bem, assim. Ele não come, ele come uma vez por semana, tá? E à noite é o único que toda noite ele acorda. Então, né? Até bate com o que eu tô falando. Então, A criança que não dorme bem, ela não come bem. E são poucos os profissionais que entendem de sono hoje. Né? Por mais que hoje já se fala muito mais do que antigamente, né? Tá evoluindo, só que ainda são poucos os que entendem e que conseguem conduzir. Por exemplo, você leva nutricionista materno-infantil, que geralmente é o que a gente leva, né, quando é criança. Se o nutricionista não entende de sono, ele vai ficar batendo em técnicas para você oferecer um alimento de forma diferente, tarará, tarará, e aí você, gente, mas ele não come. Porque quando a gente dorme, a gente secreta hormônios. Então, esses hormônios, muitas vezes, favorecem para a alimentação, quando eles são secretados da forma correta, mas para isso você precisa dormir bem. E se você não dorme bem, você também fica com uma secreção defasada ali. Você não consegue secretar o que precisa no dia seguinte, interfere sua alimentação. Então, tem bastante coisa atrelada ao sono. Eu falo, gente, sono não é luxo, tá? Não dorme quando dá. Tem que dormir todos os dias. Né? E a gente, hoje em dia, tá cada vez mais voltando pros primórdios, né? Porque a gente já sabe que... Pra melhorar a nossa qualidade de vida e tal, é isso. Dormir bem, fazer exercício físico, beber bastante água, tomar um solzinho. Comer bem. Né? O ser humano, ele não vive sem comer e sem dormir. Você vive sem cortar cabelo, sem fazer sua unha, sem se falar com alguém, a gente consegue. Agora, se eu cortar o seu sono e a sua alimentação, você morre. É vital. Né? Você não pode ficar sem dormir. E a gente ignora muitas questões de sono, justamente igual a Rubia falou agora há pouco pro amigo dela, né? É assim, mas é uma fase, vai passar. Gente, vai passar. É óbvio que vai passar. Só que o tempo não vai voltar. E o que você deixou de garantir de sono pro seu filho de qualidade lá na primeira infância, não volta. Ele perde. E reflete em todo Reflete no resto da vida. Inclusive, distúrbios de sono hoje na vida adulta, eles acontecem porque as pessoas não dormiram bem lá na primeira infância. Eu ia te perguntar isso. Quando que é o momento, tipo, pra uma mãe te procurar? E qual é o limite de idade pra uma mãe te procurar? Eu já quero saber se ainda dá tempo. Não, mas é sério. Qual é o momento, assim, que as mães chegam? É antes de nascer? É logo nos primeiros meses? E qual é o limite? Elas chegam já na hora que tá tudo bagunçado, né? Elas deveriam fazer isso de forma preventiva. Então, a gente faz consultoria pra gestante. A consultoria preventiva para gestante. O que é essa consultoria? É ensinar para a mãe, mostrar para ela tudo o que ela não deve fazer com o bebê dela quando ela chega em casa. Porque o que fazer, a gente sabe errado, mas sabe porque a gente escuta a avó, a vizinha, tarará, então a gente começa a querer aplicar tudo que os outros ensinaram. Pra gente, cada pessoa é de um jeito, o que aconteceu com o seu filho não vai acontecer com o dela. Então, a gente faz preventivo. Eu te explico ali nessa consultoria preventiva o que não fazer com o seu filho e te dou as orientações, obviamente, de como conduzir um sono de qualidade ali pra ele. Então, o melhor momento é na gestação. Só que ninguém quer investir nisso na gestação. O que a mulher quer fazer na gestação? Quarto do bebê, o enxoval nos Estados Unidos, né? E aquilo tudo. Então, ela deixa pra vir quando realmente ela já tá com o cabelo em pé. E o limite, a gente atende crianças de até 5 anos, né? Então, e sono é comportamental, tá? Então, muitas coisas é comportamento. Então, às vezes, você fica buscando um remédio, hormônio, a própria melatonina, tem gente que quer dar pra criança pra dormir melhor. E é comportamento. A gente não trata nenhuma criança com medicação pra dormir. Tá? Então, e quando eu falo comportamento, é inclusive o comportamento dos pais em casa. Né? E aí entra o que os pais não gostam de ouvir. Porque muitas vezes eles precisam mudar para que a criança mude. Porque muitas vezes é reflexo, né? Então, tem uma parte comportamental aí. A primeira coisa que eu aprendi, que foi muito legal, que eu queria trazer aqui para vocês, é a rotina do sono. Isso. Como que ela funciona, Dani? Como é que é na prática isso? Então, primeiro, rotina é muito importante. E o adulto, ele tem uma aversão à rotina. Se você falar... A palavra é negativa. O casamento caiu na rotina, por isso que não deu certo. Eu preciso sair um pouco dessa rotina que eu tô exausta. A criança não tem essa necessidade. Nós temos. Então, de segunda a sexta, você tá trabalhando, chega sábado e domingo, você não quer mais acordar às 6 da manhã e almoçar meio-dia. Você quer acordar às 10 e almoçar às 2. A criança não tem essa necessidade. Ela precisa de previsibilidade. Ela precisa saber do que acontece.
que vai acontecer na atividade seguinte, para ela se sentir segura, não ficar ansiosa. Os níveis de cortisol ficam baixos durante o dia, porque ela está segura, ela sabe o que vai acontecer, e ela dorme bem. Então, a rotina para a criança é importante para isso. O que muitos pais não querem é colocar a criança na rotina achando que vão ficar refém disso, né? Nossa, mas eu vou ficar refém? Não sei se quando você estava grávida ou você escutou. Não deixa o bebê entrar Não entra você na rotina do bebê, não. O bebê que entra na rotina da casa. Gente, a minha frase é: a rotina é boa, mas sair dela também preciso. Então, a gente tem essa necessidade. Eles não têm. E o bebê não tem que ter a nossa rotina. E nem a gente é deles. É injusto eu chegar pra você e falar: você vai ter uma rotina agora de um bebê de 3 meses, você vai mamar de 3 em 3 horas. Não vai. E eu falar para um adulto, para um bebê, que ele vai ter uma rotina de uma mulher de 20, 30 anos. Também não é legal. Então, a gente tem que respeitar a rotina de cada um. Você tem necessidade de quebrar a rotina. Seu filho não tem. Só que isso não significa também, Rubê, que você precisa ficar... Na rigidez. Na rigidez e ser nada disso. Você tem que só ter a consciência de que o dia que você sair da rotina, pode ser que ele fique mais estranho. Pode ser que a noite seja uma noite mal dormida. E tá tudo bem. O que não pode é sair da rotina quinta, sexta, sábado e domingo. Né? Porque aí fica aí sair da rotina vira uma rotina. Então, quando a gente tem filho, a gente tem que entender que algumas coisas vão mudar. Não dá pra gente ter a vida que a gente tinha antes, né? Então, vai quebrar a rotina? Beleza, vamos ver se vale a pena? Eu vou quebrar a rotina pra ir no casamento do meu irmão. Pô, vale a pena, é uma coisa, né? Vai passar a madrugada acordado, enfim. Mas, num contexto geral, o máximo que a gente puder manter, enquanto eles são pequenininhos, é muito benéfico. Até porque depois quem fica descabelada... E eu acho que, às vezes, é o respeito com a criança, né? A minha mãe falava muito isso. Às vezes, sei lá, a gente saía com o Matheus, o Matheus é o meu mais velho. A gente era zero rotina. Mas, assim, zero porque eu nem sabia. Você sabe que a Tayla Ayala, se eu não me engano, falou, né? Que no primeiro filho dela, ela não sabia nem que tinha que ter rotina. Tipo, e aí um monte de gente começou, como é que não sabia? Não sei o quê. Gente, eu com o Matheus, pra vocês terem uma ideia, eu fazia o Matheus dormir, aí eu colocava ele no carrinho, eu levava o carrinho pra sala, com todas as luzes acesas, eu jantava com o Fabrício, e ele já devia estar no sono noturno dele, sabe? Pra mim, não. Pra mim, ele tava ali, eu preciso ficar cuidando do nenê, sabe? E a minha mãe sempre fala, tem que respeitar as crianças. Então, assim, até a hora de comer, hora de dormir, não é neurose, é respeito. As crianças têm necessidades que a gente não tem. Então, sempre tem que respeitar as crianças. São necessidades diferentes. Quando eu falo, se você conseguir respeitar a necessidade de alimentação e sono do seu filho, ele vai se desenvolver muito bem. Porque as duas coisas vitais. Então, assim, você pula a refeição do seu filho? Você não pula. O brasileiro, ele tem cultura de cuidar de alimentação. É orgânico, é sem sal, é sem açúcar até os 2. A gente tem isso muito bem instalado. Mas de sono a gente não tem. Então, os pais não pulam a refeição dos filhos. Eles não deixam entrar com alimento antes da hora. Mas na hora de dormir, está na hora de dormir, tem um compromisso, dorme depois, vambora. E a gente não respeita isso. E dicas práticas para essa rotina noturna acontecer. Então, eu lembro que uma coisa que eu fazia muito era, dava 6 horas da tarde, eu começava a abaixar a luz, abaixar o tom baixar o tom de voz. Como que funciona isso? Conta pra gente. A higiene do sono, ela é muito importante. Eu falo que ela é tão importante quanto a higiene do corpo, né? Você faz todos os dias, você higieniza o seu filho, você dá banho, você tem que fazer pro sono também. Até porque isso ajuda a baixar os níveis de cortisol, que é o que deixa a gente acelerado. Então, higiene do sono é você preparar o ambiente antes do horário de dormir. Se você vai fazer quer que seu filho durma 7 horas da noite, 1 hora antes, você precisa começar a preparar esse ambiente. Aí eu vou te dar um exemplo bem simples. Se você vai preparar o almoço do seu filho, ele tem fome meio-dia, você começa a preparar meio-dia? Não, você começa a preparar antes. Para quando der meio-dia a fome chegar, a comida está pronta. A mesma coisa para o sono. Quando o sono chegar, o ambiente já está pronto, já está higienizado. Porque senão o que acontece? Você vai ter um bebê que chora para dormir. Você vai ter um bebê que luta contra o sono, igual eles falam. Meu filho luta contra o sono. Não existe uma criança que luta contra o sono. Existe uma criança tentando dormir, mas os níveis de cortisol estão altos e ele não consegue dormir. Porque você esperou ele chorar para colocar para dormir. Você não espera seu filho chorar de fome, né, para dar comida. Então, a higiene do sono, 1 horinha antes do horário que você vai colocar o seu filho para dormir, você já baixa as luzes da casa, não precisa deixar tudo escuro, mas já dá uma diminuída. O som também você já diminui um pouco. Não traz mais uso de telas. Acabou o celular, acabou a televisão, acabou tudo. Por quê? Porque a melatonina, que é o hormônio do sono, fica na retina. Quando a gente coloca a criança em contato com a luz da tela, toda essa luz azul que tem nos aparelhos eletrônicos, eles queimam a melatonina que está lá na retina. Então, isso faz com que o hormônio da melatonina fique prejudicado. E aí, na hora de dormir, você quer que a criança durma? Tela. Quando você diz tela, você diz
Telas no Telas geral? no geral. Ou, tipo, TV entra nisso? Entra nisso. E muitas mães falam assim pra mim, mas Dani, eu coloco lá a galinha pintadinha, ele dorme tão rápido. A galinha pintadinha não, mas, mas os meus filhos Bita. tomam leite vendo desenho, sabe? E às vezes você fala assim, não, mas se eu não coloco a tela, ele demora 1 hora pra dormir. E quando eu coloco a televisão, ele apaga em 15 minutos. Aí você fala, pô, então o hormônio do meu filho é diferente. Não. O seu filho adormeceu rápido, porém ele vai ter um sono mais agitado. Porque a melatonina, que é o que ajuda a induzir o sono, ela foi secretada numa quantidade menor, porque queimou um pouco dela, certo? Então, por mais que as crianças adormeçam com televisão, com iPad, com iPhone, com qualquer tipo de tela, com facilidade, o sono dele é mais agitado. A qualidade é outra, A qualidade é outra. E até pra gente adulto, né? Com Eu tenho certeza. feito muito esse detox, assim, de 1 hora antes, dar uma desligada pra poder... Porque eu tava vendo, eu fico monitorando no relógio a qualidade do sono. E eu tava com dificuldade de entrar no sono profundo. Porque você fica estimulando, né? Então é difícil de você desconectar. E aí é isso, a qualidade do sono. Às vezes, dormiu, mas acordou cansado. E até pra adulto isso, cara, é muito importante. Tá, mas por exemplo, assim, só pra eu também não me sentir... Então, tomar um leite assistindo uma televisão, aí desligou a TV, aí faz xixi, escova os dentes, aí vai pra cama, conta uma historinha, lê um livro e aí dormiu. Mas aí você dá esse tempo, você dá esse tempo de pelo menos no mínimo 1 hora. Tá. Não é pra tipo assim, vamos assistir TV até 6h30 e 7 horas vai dormir. Meia hora é um tempo muito curto. Entendeu? O ideal da higiene de telas são 2 horas antes. A tela, isso para adulto, igual a Rubia falou também. O ideal é 2 horas antes não ter uso de tela. Só que hoje em dia, na época da tecnologia, é tão difícil falar para uma mãe, né? Você não dá a tela 2 horas antes, que ela quer dar a tela ali para poder fazer alguma coisa, tarará. Então eu sempre falo assim, tenta o máximo que você puder. Se você não conseguir 2 horas, tenta 1h30, 1 hora, mas menos de 1 hora realmente já não vai fazer tanta diferença. Então, no mínimo mesmo, 1 horinha antes de dormir, tela 0. Um bom horário pra dormir, assim, isso muda a cada faixa etária ou não? Assim, sei lá, a melatonina descarrega no corpo 8 horas da noite, então 7h30 a gente tem que estar dormindo. Como que funciona isso? Entre 7 e 8 horas da noite é o horário ideal pra dormir. Aí muitas mães vão falar assim, nossa, mas eu pego na escola 7 horas. Mas não sei o quê, tarará. Mas, gente, aí vocês vão brigar com Deus, que foi ele, não fui eu, tá? 7, 8 horas é o melhor horário pra dormir. Isso, Rubia, se estende pra todos nós. Antigamente, o pessoal, inclusive, que mora mais na roça, vocês perceberam que eles vivem mais tempo e têm menos doenças? Que horas que essa galera dorme? Cedo. Que horas que eles acordam? Falam que brinca, né? Falam que acorda com as galinhas, tarará. São pessoas que dormem 7 horas da noite, tá todo mundo dormindo. E 6 horas da manhã, tá todo mundo ali. E é só a gente ver essa coisa meio natureba, né? Do entardecer, do anoitecer e do amanhecer, né? Tipo assim, seriam os horários... É o horário, 6 horas da tarde, 7 horas da noite. É ali. Então, 6 horas da tarde é a hora de você começar a sua higiene do sono para 7 horas estar dormindo. Só que isso foge da realidade das pessoas. Sim. Por trabalho, escola de criança e tudo mais. Então, assim, o melhor horário mais ideal seria entre 7 e 8 horas da noite as crianças estarem dormindo. Quem consegue fazer, ótimo. Quem não consegue fazer, eu não consigo, que eu pego na escola às 7, aí eu ainda vou fazer a janta às 8, tarará, então vamos tentar reduzir. Ao invés de você começar a fazer a janta às 8, faz um dia anterior, para 2, 3 dias. Aí 7 horas já chega, esquenta, tarará, e faz dormir 8, 8h30. Não precisa fazer dormir às 11. Então eu sempre tento trabalhar com os meus clientes trazendo o horário mais próximo que dá dentro da realidade deles. Mas eu não deixo de falar a verdade. É 7, 8 horas. A gente montou uma rotina aqui para você, para ele dormir 9h30, 10 horas, porque é o que você pode, mas não é o ideal. Tá? Então, 7, 8 horas é o melhor horário mesmo para dormir. Como é que fala, por exemplo, com a rotina da noite, assim, o sono dos seus filhos, quando não tinha isso? Então, eu não sabia... A questão de sono noturno dos meus filhos, como eu falei, eu não tinha ideia do que era. Só que eu sempre fiz rotina para eles dormirem cedo. O que eu prejudiquei eles, que eu sei, foi durante as sonecas do dia. Né? Na minha cabeça, eu tinha aquela coisa de que se dormir, não vai dormir à noite. Então, eu tentava estimular o máximo possível. Mas dava 7h30, 8 horas, eu colocava os dois na cama. Só que existia um sono agitado na madrugada. A minha menina mesmo me deixava de cabelo em pé. A coitada, eu falo que, tipo assim, não era ela. Hoje eu entendo que eu, durante o dia, atrapalhei ali o processo. Mas eu, em casa, 7, 7h30, tava os dois na cama. Inclusive, eu era muito criticada por isso. Porque muitas pessoas queriam marcar coisas com a gente de noite. E se eu não tinha ninguém para deixá-los... Eu não ia. Pra você ter ideia, a primeira festa de casamento que os meus filhos foram foi a minha.
Porque eu e meu marido, a gente juntou e casou depois, né? Eles que levaram aliança, inclusive. E a primeira que eles foram foi o nosso casamento. A gente ia nos casamentos de amigos e eu não levava. Ah, você não trouxe as crianças? Eu falei, gente, por que eu vou trazer uma criança de 4 anos pra ficar até as 3 da manhã pulando aqui, estimulando muito, aí depois da meia-noite vai ficar caindo de sono, vai atrapalhar eu de curtir a minha festa. E graças a Deus eu tinha rede de apoio e deixava com a minha mãe, né? Se eu não tivesse, provavelmente eu não iria. Porque eu sei o que eu ia encarar no dia seguinte, de estar... Ele brinca que eles ficam parecendo uns gremlizinhos, né? Tudo irritado. Então, a gente tem que ver o que cabe pra dentro de cada família. Sim, mas isso do sono da tarde, eu não sei se já aconteceu com você e você reparou, mas eu tive a consultoria da Dani, quando ela era bem bebezinha, e aí minha sogra falava assim, não, tem que deixar ela cansar. E aí um dia eu deixei, falei assim, não, tá bom, vamos ver, né? E aí não tirei a soneca da tarde, estimulei ela pra ela ficar acordada, não sei o quê. Gente, ela acordava muito mais cedo no dia seguinte. Era bizarro, assim, por exemplo, se eu colocasse ela pra dormir 7h30, que era o horário que ela dormia, ela acordava às 7h30 da manhã no dia seguinte. Ela dormia 12 horas, era um sono bom. Aí a minha sogra, não, deixa ela dormir até... Aí ela ia dormir 10 da noite, super cansada, não tirou a soneca à tarde, não sei o quê. Ela acordava às 5h30, 6 horas. Exatamente. Uma boa noite de sono começa a ser construída a partir do momento em que a gente levanta da cama. Então, muitas vezes, você fica focando só no sono noturno do seu filho e esquece o que aconteceu durante o dia. Se a criança tiver uma boa rotina durante o dia, se ela se alimentar bem durante o dia, tiver os estímulos necessários, isso significa o quê? Não pode ser super estimulada e nem pouco estimulada. Ela tem que, né, ter os estímulos necessários. Ela vai dormir bem à noite. O negócio é os pais estarem dispostos a dar os estímulos na quantidade necessária, a estarem dispostos a fazer a rotina que precisa ser feita, entendeu? Alimentar a criança do jeito que ela precisa ser alimentada. Porque o que eu mais vejo hoje em dia são mães com crianças de 3, 4 anos que chega pra mim e fala assim, ele não come nada, ele só come bolo. Mas quem dá o bolo? Esses dias uma mãe veio pra mim na internet e falou assim, eu não sei o que eu faço, porque ela tá com 4 anos, ela só toma mamadeira. Ela não come. Eu falei, tá, mas quem põe o leite na mamadeira e faz assim, dá pra ela? Ah, sou eu. Entendeu? Mas por quê? Não é a culpa da mãe. A mãe não tem informação de como fazer diferente. Né? Então, não dá para culpar a mãe. O que precisa fazer? Essa mãe precisa buscar ajuda. Porque tem profissionais para ajudar, né? Então, o que não dá para fazer é cruzar o braço e deixar do jeito que tá. Mas se hoje em dia a gente tem, graças a Deus, que antigamente não tinha, vamos procurar os recursos que a gente tem para poder ajudar, né? Para poder orientar. Porque sono é vida, gente. E qual que é a principal reclamação, assim, dos pais? Tipo, acorda muito durante a noite, acorda muito cedo, dorme agitado. São crianças que acordam com muita frequência na madrugada e muita frequência são crianças que acordam a cada 2 horas, por exemplo. Então, de 2 em 2 horas existe um despertar. E essa criança só volta a dormir se você pega no colo, se você dá chupeta, se você coloca pra mamar, se sair do peito ou mamadeira. Então, o que mais detona os pais hoje é acordar de madrugada, com muita frequência. Tá, isso tudo é por hábito, né? Porque a gente vai... Nosso cérebro, ele é programado pra criar hábitos. Exatamente. Então, a criança vai e começa a dar isso. Então, assim, eu quero saber, desde bebezinho, aí vai mudando as faixas etárias, qual que é essa dinâmica, assim? Então, bebezinho, quantas sonecas tem que tirar por dia? Recém-nascido. Um bebê de 0 a 3 meses, ele vai tirar de 3 a 4 sonecas, mais ou menos, por dia. E aí você calcula mais ou menos de 1 hora e meia cada sonequinha. Se isso tá sendo feito, ele tá dormindo bem de dia. Quando ele passa dos 3 meses até os 6, ele começa a fazer 3. Aí, depois dos 6 pra frente, dos 6 a 1 ano e meio, ele faz 2 sonecas. Mas são sonecas mais longas. Não quer que ele tira menos sono. Ele faz menos sonecas, porém com tempo mais longo. Então, recém-nascido faz 1 hora de soneca. Um bebê de 6 meses que faz 2 sonecas, vai fazer 2 sonecas de 2 horas cada uma, por exemplo. Né? Então, assim, ele continua com um tempo de sono bom, só que ele faz menos sonecas, entendeu? Em vez de fazer sonequinha de 1, faz soneca de 2. E aí, faz soneca com 1 ano e meio, mais ou menos, começa a fazer uma só. Até? Até vai uns 4 anos, mais ou menos. Aí, se você tem um filho de 5, 6 anos que tá tirando soneca ainda, algo está errado. Ele provavelmente vai dormir tarde, acorda muito cedo, e o corpo chega num momento de exaustão e tá fazendo com que ele durma à tarde. Mas isso não quer dizer que tá tudo bem, porque você pensa assim, mas ele tá dormindo à tarde e tá repondo. Nenhum sono é tão reparador quanto o noturno. Então, o sono do dia não substituirá jamais o sono da noite, por questões hormonais mesmo, né? O nosso corpo trabalha muito com a questão do pôr do sol, quando o sol se põe, enfim, a natureza aí trabalha para que a gente esteja dormindo à noite. E não durante o dia. E aí, 4, 5 anos, acaba a soneca, então, à tarde. E aí, é só o sono noturno mesmo. Sono noturno, mais um motivo para colocar para dormir 7, 8 horas. Para que eles tenham a quantidade de sono ideal, porque hoje em dia as crianças vão para a escola muito cedo.
né? Então, às vezes, você precisa acordar o seu filho 6 horas da manhã. Então, você vai colocar ele para dormir 11 horas, meia-noite, você vai dar para ele 6 horas de sono. Consolidação de memória lá embaixo. O que a gente tem hoje de crianças diagnosticadas com TDAH, tomando Ritalina, porque, enfim, diagnósticos errados e ninguém pergunta como ela dorme, é muito grande, muito. Então, às vezes, você regula o sono, essa criança ela já não tem mais TDAH, ela já consegue prestar atenção, ela consegue memorizar, ela consegue ser mais sociável com as outras pessoas, porque tem aquela criança que não gosta de cumprimentar, não gosta de falar, oi, os pais ficam, vai lá, dá oi, dá um beijo, mas o que? Obriga a criança a fazer aquilo, né? E a criança, ela é mais quieta, ela é mais tímida. Ela fala assim, ele é tímido, ele não sei o quê. Gente, pergunta como essa criança dorme, porque deixar você sem dormir é um caos, é cruel. E cada um tem um jeito. Se eu não dormir, eu fico irritadíssima. Tem gente que fica fechado no canto. Tem gente que quer comer muito, porque aumenta os níveis a gente aumenta o nível de grelina da nossa fome. Então, inclusive, a obesidade infantil hoje está atrelada à privação de sono na primeira infância. Como seria uma rotina ideal? Aí vai depender muito da faixa etária da criança. Mas num contexto assim, a gente vai colocar aqui acordar entre 6 e 7 horas da manhã. Que ninguém quer ouvir, porque os pais... Quando eu falo 6, 7, eles fazem assim, sério? 8 não tá bom? Pode ser 9, só... Estica um pouquinho. Então, essa é a nossa necessidade, né? Então, entre 6 e 7 horas da manhã, essa criança acorda. Aí ela vai... Aí a quantidade de sonecas vai depender da faixa etária. Mas, assim, ela vai tirar a sonequinha dela da manhã, dependendo da idade que ela tem. Aí, horário de criança almoçar é umas 11 horas da manhã. 10h30, 11 horas, inclusive, tá? De bebê pequeno almoçar. E janta por volta das 4h30, 5 horas. Aí você fala, gente, como assim? Mas se você for nas escolas hoje em dia, você coloca o seu filho no período integral, que hora que eles servem a janta? Tem um motivo, gente. Não é porque a escola achou legal dar janta pro seu filho. Porque se ela pudesse, ela não dava, entendeu? Então, esse é o horário ideal. 4h30, janta. Aí vai tomar um banho lá por volta das 5h30, 6 horas. Aí vai ter um leitinho, alguma coisa ali pro ritual noturno. Um lanchinho, seja o que for, e 7 horas cama. Agora que você falou de escola, tem algum horário mais indicado, sim ou não? Vai de pessoa de criança para criança, sim ou tem? Tem, de tarde. De tarde. Por quê? Até quantos anos? Bom, hoje em dia, inclusive, tem estudos que mostram pra gente que os adolescentes deveriam estudar de tarde. Ah, é? É. Por que de tarde? Porque de manhã a gente precisa, dependendo... Eu tô usando a nossa realidade aqui, inclusive para quem mora aqui em São Paulo, que é uma loucura, né? Para você deixar o seu filho na escola às vezes 7 horas da manhã, você tem que tirar ele da cama às 5. E esse é um horário de sono importante para ele, né? Então, a gente prefere, se pudéssemos escolher, que ele faça essa rotina da manhã em casa, que ele acorde tranquilo, umas 7 horas da manhã, 6, 7 horas da manhã, acorde tranquilo, tome o café da manhã tranquilo dele, tarará. Porque o que acontece com muitas famílias? Talvez vocês já tenham feito isso, porque eu já fiz. A gente acorda o nosso filho e leva ele para a escola dormindo. Entrega ele dormindo para a tia lá na porta da escola, 6h30, 7 horas da manhã, porque você tem que estar no trabalho às 8. Então, aquela criança, ela dormiu em casa, acordou na escola. É tipo, o quê? Né? Então, o ideal seria fazer essa rotina da manhã, todinho em casa, à tarde vai para a escola, faz as brincadeirinhas, tá? Volta para casa e dorme. E, obviamente, quem não tem opção, né? Que vai período integral, aí não tem jeito, tem que ir logo cedo. Mas se eu tivesse outro filho hoje, que eu não vou ter, mas se eu tivesse, eu optaria, se eu tivesse possibilidade, de colocá-lo no período da tarde, na escola. Para preservar o sono dele. Ponto pra você, Rúbia. Mas eu não sabia que a resposta ia ser essa, gente. Mas também não acordam assim de madrugada. Eles acordam às 6h30, então, por aí. Falei, tá dentro do horário que tem que acordar. Depende da dinâmica. O que você vai avaliar se é ok ou não pra eles? É que é um pouco mais corrido, é um pouco mais corrido. Mas o que você vai avaliar pra eles se tá bom ou não, por mais que esteja dentro do horário, é se você precisa despertá-los e eles ficam muito sonolentos. Porque uma coisa é a criança acordar, você ir lá e falar, filho, tá hora da escola. Vamos... E pronto. Uma coisa é tipo, uns 5 minutos. Ai, mãe, aí vai põe o uniforme, vai, não sei o que. Ou seja, não tá legal. Entendeu? Porque o certo é a criança acordar bem. Inclusive nós, né? O certo é a gente acordar bem. Então, se você tá levando 6h30, eles estão acordando bem, estão felizes e tal, beleza. Agora, se tá sendo pesado, cansativo, não tá legal, tá faltando sono. Então, ou você coloca pra dormir mais cedo, ou você deixa acordar mais tarde, né? E esse processo de consultoria do sono é um negócio que envolve todo mundo, né? Tipo, não é a mãe, nenê, é a rotina de uma casa toda. Exatamente. Como é que é a recepção, tipo, quando chega essa informação? Não sei, de repente tem gente que é meio leiga, que chega, vamos fazer a consultoria do sono, tem que botar... Não, e aí se percebe que a rotina mexe em toda a estrutura familiar. Isso.
Como você sente, assim, quantas pessoas, não é quantidade, mas assim, quanto as pessoas conseguem levar à risca o que você propõe, sabe? Quanto aquilo converte em realidade, em impossível, vai? Deu pra entender? A cada 10 clientes que a gente atende, eu vou dizer pra você que 6 a gente tem resultado. E 4 a gente não consegue resultado. E eu falo que para uma consultoria ser boa, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, uma boa consultora, para fazer um bom trabalho. Segundo, pais que estejam empenhados em seguir as orientações. E uma criança que não esteja doente. Porque uma criança doente, ela vai estar tomando remédio. Então, algumas medicações interferem no sono, ou sonolência, outras tiram sono. Então, o ideal seria isso. Uma boa consultora, os pais dedicados em seguir o processo e a criança saudável para a gente fazer a consultoria naquele momento. Nesse caso, todo mundo tem cura? Nesse caso, sim. As crianças, sim. Porque, como eu falei, sono, gente, ele é comportamental. Até para nós adultos. Muitos adultos tomam medicação para dormir. Eu tenho insônia, eu tenho tarará, mas não mudam o comportamento. Não mudam a alimentação, não mudam a rotina. E aí eles preferem chegar lá no consultório médico e pedir um remédio. O médico dá. Por quê? Porque o médico, ele estudou para isso. Ele estudou para trabalhar, para dar remédio. Pra dar solução rápida, instantânea. Entendeu? E ele não tá errado. Você foi lá, pediu, foi. Agora, cara, para fazer uma anamnese para entender o seu sono, a sua rotina, pra você ter uma ideia. Se eu vou atender a sua família hoje, a minha anamnese dura 1 hora, 1h30. Ela passou a manhã toda só estudando os nossos hábitos e a nossa rotina. Tipo, como é que era, como que funcionava pra gente, pra ela entender como que o método dela, como que toda essa rotina a gente poderia melhorar ela e fazer ser uma coisa funcional. Exatamente. Então, tem que avaliar toda a rotina da família. Hoje, a gente já consegue fazer esse atendimento também online. Não precisa ser só presencial, porque a nossa anamnese ficou muito maior. Então, antigamente, a gente fazia só presencial, ia lá na casa e ficava. Hoje em dia, eu consigo fazer online via vídeo, mas eu fico um tempão no vídeo com você. Te faço 300.000 perguntas. E aí, vou ver o que está acontecendo e te passo as orientações do que você precisa fazer para melhorar e faço um acompanhamento com as famílias. Como é que é esse acompanhamento, por então, exemplo? acompanhamento é eu ali disponível para tirar as dúvidas sempre que precisar. Então, por exemplo, assim, Dani, tô aqui agora fazendo ele dormir, ele tá chorando muito e o que eu tô perdida, não sei o que eu faço. E aí eu vou lá e vou te falar o que você vai fazer naquele momento, entendeu? Então, não adianta, quando eu falo de boa consultora, eu digo de disponibilidade. Não adianta você me mandar uma mensagem meio-dia e eu te responder às 6 da tarde. Tá, e você fez tudo errado? E quantas pessoas você atende, tipo, de uma vez só? Como é que você decora todas as rotinas, hábitos de cada família? Tipo, oi, agora a Helena não tá chorando, mas pera, quem é a Helena? Quem é a Helena? Qual é a rotina da Helena? Quem são os pais da Helena? O que a Helena come? Tem um limite. Eu não consigo fazer mais de 3 famílias por dia. De 2 a 3 famílias no máximo que a gente consegue atender. Mas você tem arquivo, né? Tipo... Tenho arquivo, tenho tudo. Eu tenho tudo e hoje eu não atendo sozinha, mas às vezes é coisa que você tem que responder na hora. Vou puxar aqui no meu... Entendeu? Então, tem que ser uma coisa... Eu tenho tudo no meu OneDrive, no celular, tá tudo lá. E, tipo, rapidinho eu abro lá e vejo o que eu mandei pra ela, o que eu fiz. Então, eu tenho tudo salvo no WhatsApp também, que a gente conversa. Então, eu mando também pelo WhatsApp, então eu consigo ler nos arquivos enviados e ver o que eu mandei. Porque a gente confunde mesmo, gente. Não tem jeito, é muita criança, muita gente. Eu lembro que teve uma época que eu atendi 3 mães chamadas Aline e 3 bebês chamadas Júlia. Mas não das Alines, né? Não. 3 mães diferentes, Aline e 3 Júlias. E eu lembro que eu falando com uma... Eu passei muita vergonha aquele dia. Que aí eu falei assim, mas ela almoçou? Aí ela falou assim, Dani, ela tem 4 meses, ela não almoça. Eu falei, gente, é outra Júlia, não é essa Júlia. Aí eu falei, não, tem que ter um limite mesmo. E aí eu coloquei limite, falei, não dá, é 2, 3 por dia, senão a gente acaba confundindo, não é por maldade, né? Tá, e, por exemplo, quanto tempo dura o processo, demora o processo? Então, a Roberta estava até falando a questão de que a gente aprende, né, as coisas, a gente vai repetindo. A gente pede 21 dias, pelo menos, dos pais fazendo o processo pra gente criar uma sinapse. Mas é pouco. Então, mas é 30 dias no total, né? 21 no mínimo. Mas é pouco porque você não tá fazendo agora. Achei fácil, pessoal. Achei uma baita moleza, vai. É pouco porque você não tá fazendo. Gente, segura aí a onda. Porque chorando. No terceiro dia, você já tá tipo, gente, o que eu fui fazer? Não tá legal E isso. 21 dias também é aquele tempo pra gente criar um hábito, Exatamente. Não é? Se você fizer uma coisa durante 21 dias é os que os cientistas passam pra gente. Então, assim, a gente nasce cheio de neurônios. E eles estão todos desconectados. E aí, quando a gente começa a repetir as coisas várias vezes, aquilo vai se conectando e torna-se um hábito. Então, por exemplo, quando você ensina o seu filho a mandar beijo, você não faz só uma vez, dá beijo. Você vai fazer várias, até que vai chegar um dia que ele vai fazer o quê? Vai mandar o beijo? O que aconteceu? Você foi repetindo, criou sinapse, conectou. Acabou, ele aprendeu aquilo. Então, você, por exemplo, ensinou seu filho a dormir só com a chupeta.
Você fez tanto aquilo que hoje ele só dorme com a chupeta. Ah, Dani, já criou sinapse, o que eu vou fazer? Vamos enfraquecer essa sinapse e criar uma outra. Então, eu vou parar de dar esse hábito para ele, eu vou quebrar essa daqui e trazer uma outra. E para isso leva de 20 a 30 dias. Então, não adianta você fazer 2, 3 dias o processo, ceder no 4º dia, falar, hoje eu não aguentei, toma chupeta. Porque amanhã vai começar a contar os 21 dias de novo. Entendeu? Porque você fortaleceu de novo, porque você entregou. Então, não é tão fácil. Eu falo que vale a pena, tá? Não são dias fáceis, eu não vou ser... Ai, não vai ter choro. É mentira, porque vai ter, gente. Criança não sabe falar, ela vai chorar, porque é o meio de comunicação dela, só que ela não vai estar sozinha. Você vai estar com ela o tempo todo. Então, não caia nessa ideia de que não tem choro, porque tem. Só que você tem 2 dores na sua vida. Uma, de não dormir por mais não sei quanto tempo, só Deus sabe. E a outra de fazer o processo e saber que daqui 30 dias está todo mundo dormindo bem. E aí eu falo para os pais, escolhe o que você quer. Continuar do jeito que você está por mais 1, 2, 3 anos, ou passar por esses 30 dias e a gente fazer o processo acontecer. Porque nenhum deles E nesse processo de fazer a criança dormir bem durante a noite toda tal, necessariamente está incluído... vamos falar aqui, ó. Peraí, não tem dormir a noite toda. Tá. Tá? Pode continuar, depois eu falo de dormir a noite toda. Tem a necessidade dela dormir sozinha ou não? Então, tem a necessidade dela... Você disse fazer de cama compartilhada ou na hora do adormecer? De repente eu faço a criança dormir e o resto da noite ela vai. Não, tem a necessidade dela adormecer no local que ela vai ficar. Então, se você faz ela dormir no colo e transfere ela pro berço, acabou. Quando ela tiver o breve despertar, ela precisa do colo para voltar a dormir. Tá. Então, imagina você dormir na sua cama e acordar no chão do banheiro. Tá. Eu dormi no seu colo e acordei no berço sozinha. Então, isso faz com que a criança chore e se acalme quando você devolve o último local para ela. Então, posso pegar no colo? Pode. Posso ninar? Pode. Quando ela estiver sonolenta, você precisa colocá-la no lugar que ela vai ficar. Tá, acordou e chorou. Você vai pegar no colo, vai acalmar e devolver. Você vai fazer isso 20 vezes se precisar. Esse é o processo dos 30 dias. Gente, que eu falo 21 que dias não é tempo pra caramba. Pô, 21 dias é tempo pra caramba. Entendeu? Esse é o processo que eu falo que tem que ter bastante paciência, tolerância e determinação pra fazer. Porque você pode fazer 5 vezes como 15. E é muito, porque eu lembro que a Helena, ela tinha uma coisa que a gente falava, né? Que tá lutando com o sono. E a Dani falava assim, ela não está lutando com o sono. Você não tá oferecendo o sono pra ela. Então, não é o sono é uma coisa que você oferece pra criança, né, Dani? Conta um pouco mais sobre isso. Exatamente, não é tão fisiológico, né? A gente acha que... É a mesma coisa, a criança tá com fome, come. Não, alguém precisa ir lá e botar comida, e fazer a comida e dar pra ela. Tá com sono, alguém precisa ir lá e oferecer esse sono pra ela. Então, você precisa olhar os sinais de sono do seu filho. Então, se eu te perguntar hoje qual é o sinal do sono do seu filho e você falar ele chora, já passou o sinal. Não é esse o sinal. Ele deu o sinal antes. Então, como eu vou saber? Você vai observar os próximos dias. É o que eu falo com os meus clientes. Você fala assim, ó, durante os próximos 3 dias, você vai ficar assim, ó. Seu filho. O dia inteiro. E a hora que você vê sinal de sono, aí a gente tem uns sinais de sono que as crianças dão, né? Coça o olhinho, perde interesse pelos brinquedos, mexe no peito da mãe, esconde o rostinho, enfim. Quando der os sinais de sono, você vai anotar no relógio, no papel. Ó, todo dia, 8 horas, dá sinal de sono. Então, quando for 7, 7 e meia, eu vou preparar já pra quando der o sinal de sono, às 8, eu colocar pra dormir. Porque se eu deixar passar esse time, 20 minutos depois desse time, acabou, gente. É um chororô. E aí você cai naquilo. Ele não gosta de dormir. Ele luta contra o sono. E não existe, tá, gente? Eles querem dormir. Tá, e assim, o bebê é uma coisa. Criança pequena é diferente. Então, por exemplo, bebê tem muito isso, né? De dar sinal de sono, e daí você tem que oferecer a cama, não sei o quê. A partir de que idade que a gente já espera que a criança tá com sono... Então dorme, tipo, entendeu? Então, a partir do momento que você conseguir passar isso pra ela. Tá. Porque tem crianças hoje que com 5 anos ainda precisa. 5, 6 anos que ainda precisa do pai e da mãe pra entrar no quarto. Gente, eu atendi a gente faz atendimento até 5 anos, mas já atendi um menino de 12 anos que fazia cama compartilhada ainda. A mãe saía pra trabalhar, ele ficava ligando que horas ela chegava, porque ele queria dormir. E ele não dormia longe da mãe. Então, assim, você precisa mostrar pro seu filho mesmo. Então, Dani, mas uma hora ele vai aprender sozinho? Talvez ele aprenda uma hora sozinho com 10 anos, com 9 anos. Mas você tá disposta a ficar assim até os 9, 10 anos? Né? Sim. Então, tem que ensinar. Não adianta. Tem que ensinar.
A cara dela de tipo, sério. Não, é porque eu tava pensando aqui, por exemplo, eu faço os meus dormirem. Ele tem 2, 4 e 7. Eu faço dormir, mas primeiro, não existe essa dependência minha. Se eu não estiver em casa, eles dormem. Tipo, isso é bom. Então, assim, eles não vão, tipo, pra cama e dormem na cama. Vou aqui, agora vou dormir, boa noite, pessoal. Vou pra cama, me cubro e durmo. Não. Mas assim, tá com sono? Então eles deitam no sofá e dormem. Mas eles querem ficar isso. junto, entendeu? A gente nem espera isso de uma criança de 2 anos, por exemplo, deita e dorme. Não funciona desse jeito. Não vai pra cama, não. Uma criança de 7 anos, ela já iria. Sim. Você já poderia falar, ela fala, mãe, tô com sono, ela vai pro quarto e dorme. Só que existe uma dinâmica na sua família, onde existe crianças menores. E ele vai seguir o que os irmãos estão fazendo também. Então, por isso que a gente tem que respeitar. Não adianta eu bater aqui e falar, não, você... Não é, porque tem crianças menores. Ele tá vendo o pequenininho deitadinho lá, ele vai querer a mesma coisa, entendeu? E é até isso que eu tô trazendo. Quando o Lucas ia nascer, então o Matheus não tinha nem 3 anos, o Matheus. Ele deitava na cama e eu ficava, Matheus, a mamãe tá aqui. Só vou pegar um copo de água. Daí eu saía um pouquinho, mãe, não, tô aqui. Aí, até que na terceira saída, quando eu voltava, ele já tava dormindo. Aí o Lucas nasceu. Aí ele regrediu, porque daí eu fazia o Lucas dormir. Então, assim, ele tem isso do tipo, mãe, eu tô com sono. Daí eu falo, então vai pra cama. Daí ele fala, não, eu não quero ficar lá na minha cama. E a galera então eu vou deitar aqui, nem que seja aqui no sofá, enquanto vocês estão aí, mas eu durmo aqui. Então, assim, o processo de dormir sozinho, de adormecer sozinho, ele tem. Então, mas tem que tá estar por aqui, mas não tem entendeu? problema, mas é por causa da dinâmica da família. Ele foi perdendo o posto dele, de certa forma. Ele foi vendo, era só eu, aí chegou um, aí chegou outro. E tem crianças que são mais sensíveis, que sentem mais. E tá tudo bem. Se ele consegue deitar e dormir sozinho, se você precisa sair amanhã e tiver outra pessoa em casa e ele dormir, sim, tá tudo bem. Mas não era, tá? Já cheguei em casa, tipo, de eventos, 2 horas, 3 horas da manhã, e ele tá aos berros, porque ele só dormia comigo. Então, mas foi um processo. De alguma forma, você fez alguma coisa aí que você não conseguiu... Sei te dizer então, mas tô falando, alguma coisa foi feito aí sei nem dizer. nessa questão comportamental. Às vezes a gente sabe... A mãe tem instinto, né? Sim. Às vezes você fez alguma coisa ali que funcionou pra ele. Porque deu isso certo. era um problema, ele só dormia comigo. E aí tinha que ser mexendo no meu cabelo, não podia ser no cabelo de outra pessoa. Mas ele era mais novo? Quando ele era bebezinho, meses, então não assim. tem... não, então é aceitável. Amadureceu. Isso essa idade é aceitável. Não, mas eu acho que até 1 ano e pouquinho. Não, mas é por aí. aceitável. Até os 2 anos, 3 aninhos ali, eles ainda são bem independentes. A gente não pode ter expectativa de falar, ei, boa noite, tchau. Não vai rolar, entendeu? Então, a gente precisa ir até lá, precisa colocá-los pra dormir, a gente precisa dar uma ninadinha, precisa tarará, e aí... tudo tem idade, tem tempo, né? Eles não têm maturidade ainda pra fazer isso por conta. Mas a gente já vai ensinando. É igual comer, gente. Seu filho não pega o garfo e sai pondo na boca direito, né? Ele vai deixar cair, vai tarará. E chega uma hora que ele vai. Mas você precisa estar todos os dias ali. É assim. Mas tem que ensinar. O sono é igual. Pra ir afinando, né? O comportamento cognitivo Exatamente. E motor, enfim. E, Dani, me fala uma coisa. O banho... Como que ele entra, o banho, na história toda da rotina da criança? A importância disso? O banho, ele é muito importante quando ele é relaxante. Muitas crianças relaxam com o banho e tem criança que desperta. E como que os pais oferecem esse banho? Porque tem o banho da alegria. Tem cara de quem faz o banho da alegria. Ela faz o banho da alegria com espuma de barbear e tudo, é uma loucura. Então... E tem o banho relaxante. Então, se eu coloco na rotina pra você um banho, eu falo assim, olha, vai lá, ô Paola, faz um banho aí, 6 horas da tarde. Aí ela vai lá, arruma a banheira, bota a espuma, bota os brinquedos, dá o giz pra ele desenhar na parede. Esquece, que banho relaxante é esse? Não é. Então, assim, 2 coisas pra observar. Meu filho relaxa com banho? Se ele relaxa, eu coloco o banho na rotina noturna. Se ele não relaxa, eu não vou colocar. Então, muitos pais olham na internet que tem que pôr banho e acaba colocando porque acha que serve pra todo mundo. E não serve, tá? Então, a gente tem que olhar pra criança mesmo, o comportamento dela, pra ver se a gente encaixa o banho ou não. Mas, se for encaixar, que seja relaxante. Olha que curioso. De novo, dos 3, o Lucas é o único que toma banho brincando. Tá vendo? Cara, e é real, tá? O Matheus não, porque o Matheus toma sozinho. E ele tem pressa, tipo, quero entrar, tomar banho. Logo, ele se resolve, sai. A Júlia também não é de brincar, entra. O Lucas não. O Lucas, Fica meu Deus do céu, o Lucas leva tudo. Se puder, ele leva o armário inteiro pro Então, mas banheiro. você não precisa tirar esse momento dele que ele gosta. Porque é um Só momento muda que o ele horário. gosta. Você só muda o horário. Entendeu? E não deixa esse banho estimulante à noite. Porque é aquilo lá. Gente, é hormônio. Adrenalina, cortisol, é aquela coisa, tarará, e aí de noite a melatonina tá lá bonitinha querendo... Você imagina assim, melatonina e cortisol, tá assim, numa briga quem ganha? O cortisol engole a melatonina. Né? Tem alguma coisa que seja melhor entre dar banho e janta primeiro? O que dá o jantar, o que dá primeiro? Para as crianças que já estão comendo, né? São dias de amamentação. Sim. Eu acho que... vou falar das 2 coisas. Quando a criança tá mamando, o ideal é que a criança que ela mame primeiro e depois tome banho. Por quê?
Porque eu não caio no risco de deixar ela dormir mamando. Pra não criar um vício. Isso. Não. Exatamente. Sim. Agora, na fase de introdução alimentar, vai muito da dinâmica da família e muito do relaxamento daquela criança na hora do banho. Se o meu filho fica super estimulado, eu não vou dar janta às 6h30 e dar banho depois. Eu vou dar esse banho antes. E aí você já observa mais o comportamento, já não existe uma regra. Mas para os bebês que estão amamentando, eu sempre gosto de fazer antes. Porque aí eu não caio no risco de deixar a criança adormecer mamando, porque aí depois ela vai acordar daqui 1 horinha. Criar um vício. E ela vai querer. Porque não é só questão do vício, é questão de ciclos de sono, tá? Pra você ter uma ideia, você passa 3 horas do seu sono em sono profundo e 45 minutos em sono leve. Os bebês passam meia hora em sono leve, meia hora em sono profundo. Cada hora que eles renovam esse ciclo de sono, eles têm um breve despertar e eles estão do último local que eles estavam para dormir. Por isso que é importante eles adormecerem no local que vão ficar. Porque eles vão acordar. Lembra que eu te falei sobre dormir a noite inteira? Eles não dormem a noite inteira. Você não dorme a noite inteira. A gente, quando renova esse ciclo para sair dessas 3 horas de sono profundo e entrar nos 45 minutos de sono leve, a gente abre o olho, a gente interage com o ambiente que a gente está e volta a dormir. Só que a gente já tem uma maturidade, a gente faz isso já com facilidade. Eles não, eles nasceram agora. Então, eles vão renovar esse ciclo de sono de hora em hora e vão abrir o olho, vão interagir e falar, opa, não é aqui que eu tava, peraí. Aí dá 2 minutinhos, isso aqui não tá legal. Preciso chamar minha mãe, ele sabe falar? O que a Helena fazia quando ela queria te chamar? Chorava. Ela chorava. Aí você chega lá e pega no colo e fala, olha que safado, só queria colo. Não, ele precisa voltar pro lugar seguro que ele dormiu. Então, fazer dormir na cama dos pais e transferir pro berço. Aí o berço tem espinho. O berço não tem espinho, gente. É porque a criança não se sente segura ali dentro, porque não foi ali que ela adormeceu. Não reconhece aquele como um lugar. O ambiente que ela tava. Falando nisso, tipo, de amamentação, de mamadeira ou de mamar, como é que... Porque, assim, tem muita gente que fala, eu não sei, mas pra mim, funcionou muito, por exemplo, o desmame teve muita relação com sono. Sim. Então, assim, nenhum dos meus 3 filhos tomaram mamadeira durante a noite. Na verdade, acho que o Lucas tomou. Gente, todo Lucas. Acho que o Lucas tomou, mas durante pouquíssimo tempo. Sei lá, não deu nem 1 mês de mamadeira, assim, durante a noite. Mas os outros não, nem o Matheus, nem a Júlia. Tem uma relação de desmame? No desmame é mais fácil, assim, você colocar a criança ali, então, aprendendo a dormir a noite toda? Algumas pessoas, inclusive, falam que vamos fazer a consultoria do sono para fazer o desmame para dormir melhor, tá? O que acontece? Se você, qualquer hábito que você tirar da criança da madrugada, vai fazer com que ela durma melhor. Porém, a gente quer muito que essa criança mame, dependendo da idade dela, ainda se faz muito necessário. Então, para as crianças pequenas, a gente fala, não desmame o seu filho por causa de sono. Existe a possibilidade de fazer as 2 coisas acontecerem, mamar e dormir. Tá? Então, se o único motivo que você quer é desmamar para ele dormir melhor, eu vou falar, não faça o desmame. A gente vai fazer uma consultoria e a gente vai ensinar ela a dormir sem peito. E ele vai mamar quando precisar. Agora, se você chegar pra mim e falar assim, Dani, eu quero fazer o desmame porque eu não aguento mais. Eu não gosto mais. Pra mim não tá legal. Eu vou voltar a trabalhar. Sei lá, qualquer que seja o seu motivo, que não esteja atrelado ao sono, aí a gente faz. Tá? Mas se o único motivo for dormir, não caiam no mito. Aí você pode até falar assim, não, Dani, mas eu quando desmamei, ele passou a dormir a noite inteira. Porque ele tinha esse hábito. Não, já eram mais velhos, tá? Ah, não, mas tipo, independente, mesmo que tivesse menos, tipo, cada mãe sabe do que Sim. vai fazer. Mas assim, mesmo que eles fossem menorzinhos, você tivesse desmamado, fala, Dani, eu desmamei e deu tudo certo, eles dormiram melhor, ele tinha, assim, o hábito e você tirou. Só que talvez você tenha feito isso sem precisar, entendeu? Então, o que eu quero dizer aqui é que, tipo assim, dá pra dormir bem e dá pra mamar também, tá? É que hoje é difícil a gente encontrar profissionais no mercado que conseguem fazer as 2 coisas. Ou bota só pra mamar ou bota só pra dormir. É assim, ignora a amamentação, ou então é só a amamentação, esquece o sono e bora lá, entendeu? Então, o certo é olhar as 2 coisas. Por isso que é uma consultoria e, tipo, é bem individual, né? Porque cada família tem sua dinâmica, Exatamente. não dá pra gente comparar as rotinas e, enfim, o trabalho. E não tem receita de Ela bolo. tá super interagindo. Não Vocês estão vendo que a Helena ela tá adorando. Ela tá começando a ficar com sono. Eu falei pra ela assim, vai sentar ali, filha. Ela, não, eu falei que eu vou ficar aqui até o final do podcast. Eu que lute aqui. Ô Dani, deixa eu te falar. 5 macetes, que a gente pode dar aqui de dicas pra melhorar esse sono das crianças. E o nosso também, né? Tá. Eu vou dar 3 que são essenciais. Tá. Se você seguir os 3, você não precisa de mais 2, não. Primeira coisa que a gente vai olhar é sempre o ambiente de sono dessa criança. Então, o ambiente faz muita diferença. E quando eu falo em ambiente, eu tô dizendo principalmente no quarto, pro sono noturno. Então, a gente tá com muito hoje aquela coisa de quarto... Ai, gente, eu sei que talvez ninguém vai gostar de ouvir isso, mas paciência, tá? Quarto montessoriano, quarto de brincar, quarto... A cara dela...
Não. Acho que a caneta parou. Tipo assim, sério? Não, termina que eu quero ver onde vai chegar. Então, se eu tô errada ou se eu não tô, meu Deus do céu. Um quarto cheio de brinquedos não é o ideal pra criança. Então, quando você vê lá, mas montessoriano, porque a criança ela vai conseguir interagir com o ambiente, ela consegue pegar o livrinho dela, ela consegue tarará. Gente, isso é um quarto legal pra brincar. O quarto de dormir, ele é o berço e mais nada. E a única coisa fofa dentro do berço é o bebê. Mais nada. Tá? Nem travesseiro, nem kit berço, por questões de segurança mesmo. Então, primeira coisa, olhar o ambiente de sono. Móvel no berço, aquelas luzinhas, tudo isso a gente tem que tirar. Porque é estimulante. Dorme você num parque de diversões. Eu vou atender clientes que tem um elefante saindo da parede. Eu falo, gente, o que é isso? Não, tem uma cabeça de elefante. Dá medo. Eu falei, elefantes. E a mãe achou o safari lindo, entendeu? Mas põe o safari no seu quarto. Aí você não quer, você quer pôr no do bebê. Porque é bonito, de certa forma. Aquilo aceso é um lugar muito bonito. Só que é um lugar para brincar. Não é um lugar para relaxar. Então, primeira coisa, ambiente. Cuida do ambiente de sono do seu filho. A segunda coisa são os hábitos, que é o que a gente falou. Então, existe o hábito de você adormecer. O que faz? Às vezes eu coloco só aquele... Eu não ia falar, mas eu vou falar. Só aquele estroboscópio, como é que fala? Que é que tem a luzinha que vai pro céu, azulzinha. Mas aí é tipo uma constelação. Mas é fofo, então é fofo, põe no seu. Mas é que sabe que às vezes quando eu vou fazer eles dormirem sozinhos, eu falo, gente, ó, fiquem olhando, são as estrelas passando, vocês vão pegar no sono. Entendi, Errei. tá bom. Tem cor do quarto, certo? Só É neutro, tipo neutro, sem nada. Gente, é chato. Tá. É um quarto chato mesmo. Bem sem gracinha, né? É bem sem graça, é um quarto pra dormir. As famílias que têm condições de ter 2 quartos, faça de brinquedo e coloca lá. Quem não tem, as pessoas querem tipo, fazer tudo em um ambiente só. Não dá. E aí acabam prejudicando o sono da criança. Aí você tem que ver o que vale a pena pra você. Tá. Faz a brinquedoteca na sala, perde a sala, por exemplo. Mas deixa a criança dormir bem. Então, até a luzinha da babá eletrônica... A gente manda colocar fita isolante, a luzinha do ar-condicionado. Porque o que acontece? Como eles têm o sono mais picado, eles acordam de hora em hora, quando eles têm um breve despertar, eles abrem os olhos. E aí, se eles olharem aquela luzinha, eles vão falar, nossa, o que é isso? Aí vai ficar 1 minuto ali, já perdeu a graça. Tá, e aí agora? Agora, cadê minha mãe? Aí você vai e faz dormir daqui 1 hora a luzinha de novo. Entendeu? Aí você nunca descobre que é aquilo ali. Então, assim, o ambiente, o máximo clean possível que você puder ter. Tá aquelas camas, tipo, beliche com escada e... Gente, isso é Gente... Ai, era o meu sonho. Você já viu? Já, tipo, a beliche cama que você dela. sabe... aquela... Volta a consultoria aí, gente! Não, mas ela tá numa idade hoje que Que acredito que, né, tá tudo ok. Tô falando pras crianças menorzinhas mesmo. É muito estímulo pra eles, né? Ali não é lugar Sim, de até eu ia brincar. querer ficar acordada brincando Então, na cama. exatamente, é o que eu tô falando. Então, assim, um bom ambiente de sono já vai facilitar bastante. Aí, os hábitos. Então, trabalhar a questão dos hábitos. Então, a gente... falou aqui sobre a criança que dorme com a chupeta, que dorme no peito, que é uma mamadeira. Tem a criança que só dorme na bola de pilates, que só dorme no sling. Tem criança que só dorme arrancando os cílios da mãe. Já peguei mãe que não tinha cílios. Uma criança que só dormia no elevador. Ela tinha um bilhete dentro do elevador. Aí você chega e fala assim... Mas calma, a mãe deixou um bilhete dentro do elevador? Porque assim, não sei o que aconteceu ali. Vamos aprofundar essa história. Pera Eles descobriram que quando eles entravam no elevador, a criança dormia. E aí, num ato de desespero, um dia ela falou assim, eu vou pro elevador. E ela ficou subindo, descendo, o menino dormiu. Aí ela falou, gente, isso aqui funciona. Então, ela começou a fazer isso de noite. Só que os vizinhos entravam pra pegar o elevador e brincavam com a criança. Uma criança dentro do elevador, nenê bonitinho. O que você faz? Neném, dava risada, não sei o que, despertava. Aí ela pegou e colocou um bilhetezinho, ela falando, por favor, ela avisou no grupo lá que tinha e falou pro pessoal, por favor, pra não, quando encontrar no elevador à noite, não falar com ela com o filho, tipo, ficar quieto. Porque ela tá fazendo... Porque ela tá, tava inclusive, fazendo ali para dormir. Isso. E era um prédio pequeno, de poucas famílias, entendeu? Todo mundo ali se conhecia, não era um prédio muito grande. E ela botou o bilhetinho lá e ficou desse jeito. Foi quando ela procurou a gente que ela falou, cara, não tô aguentando mais, tá demais isso, só dorme no elevador. E aí você fala, que ponto chegou o desespero de uma mãe de colocar o filho pra dormir dentro do elevador? Mas daí mãe e pai, né? Assim, criança que também só dorme no carro, né? Que é super Tem, é isso que eu tô comum. falando. Então, tem os hábitos do carro, o elevador, que é muito incomum, mas enfim, existe. A bola de pilates. Exaustor né? do
tem o do... Barulhinho. Barulho do secador, lavabo, né? Isso, tem. Mas é porque remete ao som do útero do útero mesmo? pros bebês pequenininhos, sim, remete Funciona ao som do útero. mesmo? Funciona, eles acalmam. O ruído branco, né? Tipo, faz o barulhinho lá que remete o som do útero e acalma. Tem até aplicativo hoje em dia, Tem. né? Tem. E uma coisa que eu falo, gente, cuidado com os aplicativos, porque aquilo funciona tanto, às vezes, que os pais pegam o aplicativo no celular, botam o celular do lado do cabeça da criança, assim, e sai pra lá. E fica aquilo 10 horas. Eu falo assim, gente, não pode. Atordou, É, né? não Tá pode. doido. Mas é uma ferramenta É uma que ferramenta usar. usada para os bebês pequenos que funcionam muito, até para abafar o resto do barulho, né? E remete o útero. Então, a gente tem ali tem a questão do ambiente, os hábitos e a rotina. Se você conseguir fazer com que a criança tenha um bom ambiente de sono, tenha hábitos saudáveis de sono e que ela tenha uma boa rotina, ela vai dormir bem. Tá? E se por acaso tudo isso estiver muito bem alinhado, sem burlar o sistema, sem falar que, né? Mas estiver tudo certinho e ela ainda não dormir, aí a gente vai partir para ver se existe algum distúrbio de sono, se tem alguma outra questão que talvez precise entrar com alguma medicação. Aí são casos muito isolados e muito raros de acontecer. Esses dias eu descobri uma coisa minha, sabia? Que é tipo, não é terror noturno, é um... Tipo, eu congelo, eu acordo... Paralisia? Paralisia do sono. É. Cara, e é muito louco. E eu achava que, assim, era normal, que todo mundo tinha. Aí eu comecei a contar pras minhas amigas, todo mundo, tipo, não. Aí eu contei com a minha irmã, a minha irmã falou assim, cara... a psicóloga dela que diagnosticou e falou que você precisa procurar isso, porque... Que vem muito da ansiedade. É isso que eu ia falar. Olha o seu Mas o dia, que como é? foi. É muito ruim. Tipo, eu acordo e fico... Tipo, eu não consigo me mexer. Ela não se mexe. Só que eu acordo, tipo, eu tô acordada Mas e... durante a noite. Não, tipo assim, de madrugada. Aí eu acordo, só que não se mexe. É horrível, porque você fica paralisado, só que você quer se movimentar Você e tá você não consciente, consegue. você não consegue se mexer. Horrível! E eu achava que era super normal, assim. E são noites, geralmente, onde a minha crise de ansiedade vem muito alta. E aí eu conversava assim com as pessoas, tipo... Cara, é muito estranho, né? No meio da noite, quando a gente acorda e não se mexe. Aí a galera, tipo... Nossa, eu nunca tive isso. É. Aí minha irmã... E tá muito atrelado ao comportamento. Igual você mesmo falou. O dia que eu tô muito ansiosa, que eu tenho as crises, acontece. Né? Então, o terror noturno pra criança também. É a mesma coisa. A maioria das vezes, quando acontece, eu sempre falo assim, o que aconteceu durante o dia? Porque é um reflexo. Então, igual eu falei no começo da nossa conversa, né? Uma boa noite de sono começa a construir a partir do momento que a gente levanta da cama. Então, Terror se o noturno é um negócio desesperador, né? É. A palavra é um terror mesmo, Sim. né? Se você vê uma criança em crise de terror noturno, você fica super assustada. Ela tá dormindo? Ela tá inconsciente, ela nem lembra no dia seguinte. Tem muita gente que leva os filhos pro hospital, chega no PS, passou. Porque 15 minutos acaba. Aí a criança tá brincando, correndo, e fala assim, gente, mas como assim? 15 minutos acaba, se deu um exemplo, ou realmente é Não, o que 15 dura? minutos 15 geralmente minutos? é um período, dura mais ou menos em torno de 15 minutos a crise. Só que você vê o seu filho 15 minutos daquele jeito, tipo, 3 minutos Não, já e é você fala, não sufocante. adianta nada. Não, a criança não acorda. Então, E tipo assim... O que é isso? Como que é isso? Então, nos episódios de terror noturno, você não deve acordar a criança assim, porque a gente fica desesperado. Então, a gente Eu já acende a luz, a fiz. gente tira a roupa da criança, a gente Mas isso é chacoalha. sonambulismo, não? Não, a criança acorda gritando. Helena Ela não nunca acorda, teve? desculpa, vou corrigir. Ela não acorda, ela está dormindo e ela levanta. Dormindo, dependendo da idade da criança no berço, enfim, ela fica de pezinho ali, não sei o que. Ela grita com os olhinhos fechados e grita como se alguém estivesse batendo nela. Sim, É um começa a terror chorar, mesmo. Começa a chorar e você, calma. Não é um eu não quero que chorinho, é um É grito. pavoroso. É tipo, é uma crise muito grande. E os pais pegam, acendem a luz e a criança não abre o olho, não desperta. Aí você põe no carro. A maioria dos pais, muitos pais colocam no carro e levam pro médico. Chega lá no PS e passou. A criança não tem nada. Os seus 3 têm isso ou não? Tiveram Não, isso? né? Não sei se é assim, mas não é que tem. Já tiveram, mas assim... Não, o terror noturno não são é algo que você episódios, tem, não é rotineiro. Ah, tá. Você não tem isso todos os dias, tá? Até se tiver, precisa ver o que tá acontecendo, porque é alguma coisa muito fora. Mas não se tem terror noturno todos os dias. O que acontece é quando algumas crianças, quando saem da rotina, quando elas são super estimuladas, quando elas não dormem bem durante o dia, elas podem à noite apresentar episódios de terror noturno. Caramba. Né? Então, às vezes... E não é que vai fazer consultoria do sono, vai entrar na rotina, não vai ter mais. Não é. Tá? Até porque o terror noturno ele ainda é muito estudado. Eles não sabem ao certo a causa, o porquê que as pessoas têm, mas eles sabem que quando você tem uma boa rotina e isso é respeitado, você diminui a quantidade de episódios. Mas o que gera 100% o terror noturno, porque ainda eu não sei nem dizer Aí você a vira adulto, relação vira dos meus. paralisia do sono. É, pois é. Um você se mexe muito e o outro você não consegue sair do Sai do lugar. lugar. Entendi. Ai, que Duas show de horrores. perguntas. Primeiro, dormir é no breu. A noturno, sim, no breu. Então, durante o dia, o que eu fazia, mas também já vi que eu tô errando tudo, mas durante o dia o que eu fazia era sempre assim, não apaga tudo, porque senão tem confusão de Não dia né? com noite. Não não apaga tudo. Tá certo isso? É um Gente, pontinho acertei pra uma. você aí, tá Puta vendo? vida.
É isso aí. É verdade. Tipo, durante o dia, a soneca não é no breu. Porque tem gente que diz, né? Que até a soneca é no breu. Então, o que acontece é que as crianças nascem com produção de melatonina irregular. A melatonina é o hormônio do sono. Se já nasce com produção irregular e eu dou pra ela durante o dia um sono no breu, eu não tô contribuindo pra ajudá-la a entender o que é dia e o que é noite. E não é muito comum os bebês recém-nascidos trocar a noite pelo dia? Por quê? Porque a melatonina já não colabora. Aí chego eu e ainda deixo de dia ficar escuro. Eu não tô ajudando. Então, o que eu faço pra ajudar essa criança com produção de melatonina irregular? Eu não consigo arrumar a melatonina dela, ponto, é fisiológico. Mas eu consigo mostrar pra ela, através de sinais do ambiente de sono, o que é dia e o que é noite. Então, durante o dia, eu vou mostrando pra ela, ó, vai dormir, não vai ser na luz intensa, porque ninguém gosta de dormir com a luz forte no rosto, mas a gente vai deixar meia luz, né? E aí, ela vai dormir de dia. E à noite, eu vou deixar tudo escuro, para que ela consiga entender o que é dia e o que é noite. Então, por isso que a gente indica fazer a soneca durante o dia com um pouquinho de luminosidade para ajudar a facilitar essa questão do que é dia e o que é noite. Show. A gente separou aqui alguns clichês. Certo. Pra ver o que é verdade, o que não é, e até o que funciona aqui. Por exemplo, porque quanto mais cansada, mais a criança demora pra dormir? O nível de cortisol tá muito alto, que é o que a gente falou, né? Passou do ponto. Priva o sono, passou do ponto. Então, a gente tem uma descarga muito grande de cortisol, adrenalina, e a gente não consegue dormir, relaxar. Essa é a mesma justificativa pra aquela criança que ela tem um pico de energia antes. Então, assim, sei lá, é os meus filhos esses, tá? Estão ali destruindo a casa. Gente, é sono. Tipo, sabe? Não é verdade? Tem umas coisas que a gente olha e fala, ai, gente, é sono. Tipo, ele tá aqui tocando terror, mas é sono. Por que eles têm esse pico de energia? Então, a questão... Energia é muito relativo de criança para criança. Tem criança, inclusive, que precisa gastar muita energia um pouquinho antes de dormir. Então, sabe quando eu falo assim, faz a higiene do sono, relaxa o ambiente, tarará? Isso funciona para a maioria. Mas existe a exceção daquela criança que precisa ser estimulada antes de dormir. Tá? São raros os casos, mas existe. Então, eu não sei, no caso dos seus filhos, por exemplo, já que a gente está falando deles, se eles têm esse perfil de precisar um pouco antes, ou se eles estão dando esse gás de energia porque o cortisol tá alto, porque não tiveram um dia tão bacana, com uma rotina tão regradinha, e o cortisol ficou alto. Então, eu não sei te dizer exatamente o que poderia ser. Não, é que eu não sei, mas assim, das experiências que eu tenho, tanto com os meus filhos quanto com outras crianças que eu vejo, eu acho que é mais quando eles já estão num ambiente meio suscetível à bagunça, e aí então, começa a tocar mais. Exato, mas olha o que você falou, mais o ambiente. Lembra que eu falei, Sim. Uma das dicas que eu ia dar no ambiente? Ele faz toda a diferença. A primeira coisa que a gente trabalha na consultoria do sono é o ambiente. Eu nem olho hábito e rotina. Eu vou primeiro no ambiente, depois eu faço as outras coisas. Porque ele é primordial. Não adianta uma rotina boa, se o ambiente tiver uma bagunça, entendeu? Ô, Dani, a Helena trouxe uma pergunta aqui ainda do terror noturno, que ela ficou curiosa. Quando a criança está chorando, né? O que faz? Você pega a criança e nina? Ou o que você faz no terror noturno? Qual seria a solução para isso? Ótima pergunta, viu? Parabéns, Helena. Quando a criança tá no episódio de terror noturno, a gente não tenta fazer ela voltar a dormir, porque ela não vai voltar a dormir. O que a gente faz? A gente fica próximo para ela não se machucar. O episódio é tão forte, às vezes, que eles batem a cabeça no berço, eles, dependendo da idade da criança, quer se jogar para fora, se bate na parede. Então, os pais ficam ali próximos para tentar olhar a segurança da criança mesmo. Mas não adianta pegar no colo, ela se debate. Ela não fica quietinha só chorando, ela está se debatendo mesmo. É um terror mesmo. Então, não adianta pegar no colo, porque se você pegar no colo, você vai levar porrada, você vai levar tapa. Então, ela no ambiente ali no berço dela e você só olhando pra que ela não se machuque. Tá, é pra só ver isso. a segurança dela. Exatamente. E não ter o que fazer, tem que esperar Tem que esperar passar. por volta de 15 minutinhos Às passa, vezes 10, e você fica 15 naquele minutinhos desespero. ali já passa. Que deve vai ser uma ficar no delícia, porque desespero. o meu, quando eu acordo com terror, com uma paralisia do sono, é tenebroso o negócio. Se jogam pra trás. É uma coisa... Tem mãe que, antes de descobrir que era terror noturno, chegou a levar em benzedeira, né? Centro eu espírita, imagino. porque, tipo, fala assim, alguma coisa, porque ele tá com o olho fechado e parece que tá possuído ali, entendeu? Depois, de curiosidade, se vocês jogarem no YouTube, vídeos de episódio de terror noturno, vai aparecer uns vídeos lá, e vocês vão ver o que eu tô falando. O negócio Eu já vi. Então... E eu já pensei, sabia disso? Eu não sou muito crente disso, mas eu já pensei. Uma vez aconteceu com o Matheus, a gente tava viajando, a gente tava na praia. E aí tava tendo um churrasco em casa, e aí teve uma pessoa que eu não fui muito com a cara, e aí o Matheus deu um tilt, assim, fabuloso. E eu falei, cara, eu falei que a energia aqui não tava legal. Sério, real. Eu chamei o Fabrício, que é meu marido. Falei, Fabrício, eu falei que isso aqui ia dar ruim, hein? Pode botar essa galera pra fora e coitado, essa galera não tinha nada a ver, então.
Ou até tinha, né? Ou de repente o ambiente... Gente, é que esse é um outro assunto. Eu acredito muito em energia, né? Isso é outro assunto. Mas assim, podia até ser, então. eu acho que a energia do lugar que a gente tá e das pessoas à nossa volta vão influenciar, sim. Eu acredito que sim, né? Isso aí é outro assunto, é outra coisa. Agora, é que assim, tinha uma outra, mas daí agora também já tá errada. Porque assim, porque eu ia Você falar... já sabe a resposta, eu vou deixar você responder. Não é que eu sei a resposta, é que a pergunta já veio errada. Porque tem muitos pais que não querem que o filho acorde tão cedo. Isso. Mas é que assim, tem criança que acorda cedo mesmo, né? O meu sobrinho mesmo é um que acorda assim, 5h da manhã. Que daí também não precisaria ser assim. Só que a minha irmã fala, eu coloco ele pra dormir mais tarde... Não funciona. Tipo assim, sabe? Tanto que já falou que teve até outras pessoas que indicaram pra colocar mais cedo. Gente, qual é a matemática do sono? Porque então, não faz sentido. Sono tem características próprias. Não existe uma matemática. Não tem uma receita de bolo que eu vou dar aqui, ou uma fórmula que você vai pra casa e vai dar pra sua cunhada, não sei, enfim, e vai resolver. Não tem como. O que acontece? A gente precisaria avaliar o dia inteiro dessa criança e também os estímulos que ela tem durante o dia, durante a noite. Então, assim, 5 horas da manhã realmente é cedo. Né? Não é uma coisa tão legal. E aí, se eu tá colocando para dormir mais tarde e não está funcionando, ou mais cedo, qualquer mudança que ela fez não está funcionando, a gente tem um negocinho chamado ritmo circadiano, que é o nosso reloginho biológico. E ele automaticamente, provavelmente, do seu sobrinho já está programado para 5h da manhã, independente do que aconteça. Já acontece com você, às vezes, você sai para trabalhar todo dia às 6 horas da manhã. Aí chega sábado, domingo, você fala, nossa, vou dormir até às 10, 6 horas da manhã você acorda. Por quê? Porque o seu relógio biológico está programado. Ah, Dani, então ferrou, não tem o que fazer? Não, lógico que tem o que fazer. A gente vai mudar todos os seus hábitos durante o dia, toda a sua rotina, para que a gente consiga mexer nesse relógio. Mas eu não faço isso em 2 dias. Não é igual o relógio de parede, que você pega a pilha, tipo, mexe e pronto, né? Então, eu consigo, sim, mexer no seu reloginho biológico e ajustá-lo. Então, no caso do seu sobrinho, a gente teria que ver tudo que tá acontecendo ali pra... Porque assim como acordar tarde, acordar muito cedo também é um problema, não é legal. Não é legal. E dormir também muito cedo também não, né? Não, é que aí depende muito... É que, tipo assim, 7 horas da noite não é considerado muito cedo. Não, mas eu conheço... De hoje em dia, mas eu conheço gente... Mais de 2 que coloca pra dormir, tipo, 6 horas da tarde. Eu tenho dó. Então... Não, é sério, eu tenho dó. Porque, mas, gente, assim, 6 horas da tarde, a criança podia viver tanta coisa mas ainda. Mas vamos ver... Não, que tanta coisa, só 1 hora. Ele tá... Então, se você tá indo até as 11 da noite, realmente tem muita coisa pra não, viver. até as 8 não. Mas, assim, até umas 8h30, vai. Não, mas, assim, a gente vai ficar com dó se ele... não estiver dormindo, se estiver acordando 3 horas da manhã e não dormindo mais. A gente fica com dó. Agora, se a criança tá bem dormindo nesse horário, deixa ela dormir nesse horário. Bem bom pra ela. Deixa ela, bom pra ela, entendeu? Então, a gente fica só pensando nessas coisas. Ah, não vai aproveitar o jantar com a família às 8 horas, por exemplo, seja o que for. Mas se ela tá dormindo bem, e no dia seguinte ela acorda bem disposta, ela tá bem, eu tenho dó da que foi dormir às 11 da noite e passou o dia todo com sono, esfregando o olho, irritado. Entendeu? Então, a gente deixa dormir cedo. Eu sempre falo assim, é o que tá bom pra criança, o que tá bom pra ela. Dani, meu filho precisa dormir 2 horas de soneca ou 1. Como que eu vou saber? Eu não sei, gente. Eu vou olhar pra ver como ele acorda. Ele acordou bem disposto? Ele acordou bem humorado? Ele conseguiu comer bem? Ele foi dormir bem? Então, pra ele, foi 1 hora? Então, pra ele é 1 hora. Ah, não, ele ficou cansado, ficou irritado. Então, talvez tenha que esticar um pouco mais esse sono. Aí a gente faz um trabalho pra esticar a soneca. Então, é muito comportamento da criança. O que ela mostra pra gente. Não tem uma receita de bolo. Tem que observar mesmo. É comportamental e sono tem características próprias. Você tem a sua, tem as minhas, ela tem a dela e por aí vai. Tá, eu fui ver porque a gente abriu caixinha de pergunta. Mas aqui, ó, as sonecas do dia também precisam de um ambiente escuro? Não precisam e não devem. É verdade que a soneca da tarde atrapalha o sono da noite? Não atrapalha e deve ser feita. Isso. Qual o tempo ideal de sono para um bebê de 9 meses? Específico, hein? Aí se ela tá falando noturno, a gente vai calcular aí que umas 11 horas de sono. 11, 12 horinhas de sono. Bebê deve ou não dormir com travesseiro? Não, é só o bebê. Sem travesseiro. Dentro do berço, só o bebê. Até 1 ano. Depois disso, o travesseiro é bem-vindo? Então, depois disso sim. Mas aí eu te pergunto, por que você vai pôr? Porque eu não, pra mim é ruim. Exatamente. Helena dorme sem. Olha aí, tá hoje. vendo? É a gente. Colocaram pra gente um negócio que não precisa. Entendeu? Tá, e a gente viciou, porque tirar agora é ruim, Agora, se né? você tirar, é horrível. Eu não consigo. Eu durmo com 2. O que é? Quase eu durmo sentada. que é assim, é de cervical, sabe? Então.
Isso que eu tô falando, colocaram. Se o seu filho ficou até 1 ano sem, aí do nada você acorda um dia e fala, agora ele fez 1 ano, deixa eu pôr um travesseirinho que é bom. Gente, foi bom esse 1 ano, ele dormiu. Então tudo bem, tá tudo bem. Teoricamente, não precisaríamos de travesseiro. As empresas de travesseiro me desculpem, mas não é desnecessário. Mas, a não ser, óbvio, você tem algum problema de coluna e precisa ajeitar alguma coisa. Mas fora isso, não precisa. E até 1 ano de idade a gente pede pra não usar. Tá? Só refluxo, né? Tem o caso do refluxo também. Nem isso mais, já mudou. Ah, mudou? Gente, mas muda muito rápido as coisas, me conta. Não, já mudou. Algumas coisas mudaram já. A cabeça do bebê, ela é maior do que o corpo. Vocês perceberam que o bebê nasce, ele geralmente é cabeçudinho. Eu tentei ser mais delicada. Ele é mais cabeçudinho. Por isso que eles são fofos, né? A cabeça maior, o corpo pequenininho. Então, a cabeça é maiorzinha. Então, quando você coloca um travesseiro, uma elevação pra ele, isso aqui desce. E ele não tem controle ainda, porque ele é muito pequenininho fazer os movimentos. Ele não consegue. O recém-nascido, se você colocar ele parado, ele dificilmente vai fazer esse movimento. E às vezes ele até faz assim, mas ele não volta. Não consegue ainda. Então, como a cabeça é muito pesada para eles, o travesseiro faz com que isso aqui fique mais fechadinho e ele possa se sufocar. Então, a gente tem a síndrome da morte súbita, né? Inclusive, então, agora já é indicado que tire os travesseiros. Inclusive, travesseiro de refluxo já não é mais indicado, porque é a mesma coisa. Então, é colocar... Aí, eu não queria entrar muito nesse detalhe, porque cada profissional da saúde tem as suas indicações. Tá. Mas, assim, o ideal é não travesseiro dentro do berço. E existem outras medidas que os pais podem tomar para os bebês com refluxo, que aí vale a pena passar uma consulta com gastropediatra. Porque, às vezes, passa no pediatra, mas o pediatra também não tem, né, muito macete ali para essa parte mais que é gastro mesmo. Então, passa no gastro que ele vai te orientar. Mas o ideal é travesseiro zero, justamente por essa questão da cabecinha ser maior e você fechar isso aqui. Igual deixar o bebê dormir no bebê conforto. É real isso? É real. Não pode, tem um limite, justamente até por isso. Até em viagem, tipo, de carro, eles falam pra tirar, né? Então, tipo assim, você tá viajando com seu filho de carro, uma viagem de 6 horas, a cada 1h30 você tem que parar e tirar o seu bebê de dentro do bebê conforto, deixar ele ficar esticadinho e ficar fora um tempo e depois voltar. Então, aquela viagem que ia durar 5 horas vai durar 10, se você estiver com um bebê pequenininho de bebê conforto, entendeu? Já tem muitos acidentes hoje em dia, então hoje em dia a gente tem dados, então a gente aproveita as informações que a gente tem para evitar. Antigamente não tinha, né? Então a gente perdeu muitas crianças ali. Ah, morte súbita. O que é morte súbita? Ninguém sabe. Foi uma morte súbita. Puf. Às vezes foi no travesseiro, às vezes foi dormir de barriga para baixo, às vezes foi no bebê conforto, né? Então a gente sabe que a cabecinha é maior, então a gente tem que tomar muito cuidado. Kit berço para mim foi a maior jogação de lixo da vida, maternidade. Ele é bonito só, gente. Sim, mas é só estética. Sim, mas daí você tira... Só dá trabalho de ficar pondo e tirando aquilo. Pondo e tirando. É isso que eu falei. Eu brinco e falo que, ao invés dos pais colocarem na lista de enxoval o kit berço, coloca uma consultoria de sono preventiva. Não, é caro pra caramba, né? A consultoria preventiva é mais barata do que o kit berço. A mãe vai te agradecer muito mais do que você deixar o kit berço. Que ainda traz um risco pra criança. Porque a orientação hoje da Academia Americana de Pediatria e da Sociedade Brasileira é não ter nada dentro do berço. E aí, nem cobertor. E a criança sempre de barriga pra cima, né? Sempre de barriga pra cima. Posso perguntar mais ou menos a média de preço de uma consultoria? Pode. A consultoria preventiva, ela dura em torno de 1 hora. Gente, é um investimento muito baixo. Comparado com o benefício que você vai ter. Ela custa só R$350. É para 1 hora e você vai chegar em casa e vai saber exatamente o que você pode fazer com seu filho. Todas as questões de segurança também estão envolvidas aí, né? Então, esse lance de travesseiro, tudo, kit berço, você vai aprender tudo sobre sono. É 1 hora e meia de conversa ali, onde você vai sair de lá, tipo... uma consulta. Com tudo que você precisa, exatamente. E aí, depois que o bebê nasce, os valores são diferentes. Porque aí o bebê já nasceu, aí já dá mais trabalho. Aí, dependendo do pacote que você fecha, ele vai de 490 até 1.190. Tá. E aí vai depender do que a mãe vai fechar, enfim, quanto tempo de acompanhamento vai precisar. Mas eu falo que é um investimento. Eu acho também, eu fiz tipo, eu vejo muitas famílias fazendo... Gente, não é uma crítica, nada não, mas assim, é mêsversário, é não sei o quê, é tarará, e o bolo não sei de onde, que só o bolo foi R$500, tarará. Ai, consultoria de sono, nossa, R$490. Ah, não. Ai, o convênio reembolsa, faz... E não faz. E aí você vai ver no mês seguinte, ela tá fazendo a festa do mêsversário, que é pra ela, né? Porque o bebê em si ali, gente... Nem sabe, né? É uma coisa que a gente faz. E aí fala, ó, deixando de cuidar de uma coisa tão importante, né? E colocando dinheiro em outros lugares. É questão de prioridade mesmo. Não, e é muito bom porque você cria consciência sobre várias coisas, aprende várias coisas e aí consegue colocar em prática que você não imaginaria, né? Então, assim, até pra mim, por exemplo, hoje eu comecei a pensar em vários
que a gente pode aplicar pra gente também. Às vezes parece um pouco chato, né? Ter que fazer uma rotina e não sei o quê. Mas é uma criança, ela precisa disso, sabe? E eu amo rotina, né? Então, assim, pra mim eu adoro isso. Pra mim é zero boring, é muito legal. Eu também gosto de rotina, eu gosto de saber o que eu vou fazer. E até as pessoas que falam que não gostam de rotina e que não tem rotina, é a maior mentira, elas têm. Você tem uma rotina, você acorda de manhã, você escova o dente, ou você vai fazer xixi, alguma coisa você faz primeiro. Essa é a sua rotina. Se você tá acostumado a levantar, a primeira coisa que você fazer do dia é escovar o dente, que tem gente que a primeira coisa é tomar café, e eu tiro isso de você, parece que seu dia não começa bem. Não é verdade? Então, até não ter rotina, pra quem fala que não tem, ela tem uma rotina. A rotina de não ter rotina, ela tem uma rotina, entendeu? Então, rotina, ela é muito importante, sim. E a gente precisa respeitar, né? Não posso colocar a criança na sua e nem você na dela. E, obviamente, quando começa com um bebezinho é muito mais fácil. Com ou certeza. Não. Quando a criança é maior, ela já entende. É mais fácil, porque o bebezinho você começa a ensinar desde pequenininho, né? E é o que eu te falei, a criança precisa de previsibilidade. Ela se sente segura. Quando você colocou seu filho na escola, você colocou... A Helena já vai... É óbvio o tamanho dela. Mas quando você começou na escola, colocou, ela fez uma adaptação. Você chegou lá no primeiro dia da escola, deu tchau, largou ela lá 10 horas e foi embora? Não. O que você fez? É 1 horinha. Aí volta. Aí no outro dia 2 horinhas. Aí vai. Aí chora. Aí ninguém... Chega um dia que lá na porta da escola, ela faz o quê pra você? Tchau. Aí você fala, não, deu tchau. O que aconteceu? Você acha que a Helena foi lá na escola e falou, nossa, mãe, o sistema pedagógico é maravilhoso, a escola é muito limpa, eu vou ficar. De jeito nenhum. Ela entendeu o que acontece lá dentro. Ela entendeu que você vai deixar ela na porta, aquela tia vai pegar ela, vai levar ela lá pra dentro, ela vai ver os amiguinhos. Aí ela vai lanchar, aí ela vai dormir, aí ela vai acordar, vai brincar, vai almoçar, a mamãe vem buscar. Quando ela entende esse processo, ela faz assim, tchau. Ela se sente segura com aquela rotina. Por que algumas crianças fazem adaptação em 10 dias e tem crianças que ficam 2, 3 meses ainda e demoram? Porque toda vez que chega na escola, quem pega na porta é uma tia diferente. Chega lá pra dentro, a tia que dá o almoço não é a mesma que deu o almoço ontem. E ela fica sempre assim, ó. O que tá acontecendo? O que é isso? E aí vem aquela demora para fazer essa adaptação. Então, a partir do momento que ela sabe o que vai acontecer, ela fica mais tranquila. Então, se você deixa o seu filho com a avó, você cuida. Aí, de segunda-feira é você, terça-feira é a avó materna, quarta-feira é a avó paterna, aí depois tem a babá, e depois sou eu. Tarará. Cada um faz de um jeito. É uma loucura. E se eu falar que todo mundo vai fazer igual, é a maior mentira, principalmente vó. Esquece, ela vai fazer o jeito dela, né? E que acabou, que a consultora falou, que o outro falou. Vou fazer do meu jeito. Então, as crianças que têm muito cuidadores e que eles não estão alinhados, elas passam a ter também mais estresse durante o dia. Então, isso vai impactar onde? No sono. E vai impactar quem da família no sono? A mãe. E às vezes o pai, mas na maioria das vezes a mãe. Essa primeira infância vai até quando? Até os 6, 7 anos? É, isso aí mesmo. E aí, quem pega a responsa de fazer esse ritual todo do dormir, vai ficar nos 21 dias, 30 dias. Essa pessoa que é responsável. Exatamente. Não pode passar Se a gente tem um pai muito participativo, eles podem fazer os dois juntos. Mas o pai participativo não é aquele pai que resolveu participar agora. Tá. É aquele pai que já vem há um tempo, tá? Hoje em dia, os pais, eles estão participando muito mais do que antigamente, mas ainda é pouco, né? Mas eles estão cada vez mais ativos. Então, se é uma criança que está acostumada com os pais a fazer os cuidados do bebê, vale a pena. Porque existe o pai que chega em casa, brinca e entrega pra mãe, e tem o pai que troca a fralda, dá banho, dá comida. A criança, ela tem necessidades que são importantes para a vida dela, assim como a gente tem. Então, ela vai criar vínculo com quem? Com quem dá comida para ela, com quem cuida da higiene dela e com quem alimenta ela. O resto para ela não é vínculo. O resto para ela é alguém de brincar. Se o pai não dá comida, não participa da higiene da criança e não põe para dormir, o pai é só um a mais ali que tá brincando com ela. Nossa, que interessante isso. É. Esse pai, se ele entrar no meio do processo da consultoria, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Essa criança vai chorar mais ainda porque ela não está acostumada com o pai fazendo aquela atividade. Se é um pai que sempre esteve envolvido nesse processo, a gente compartilha com a mãe, né? Assim, dá uma aliviada ali, não fica tudo focado numa pessoa só. Mas é importante que esse pai já esteja dentro do processo. Então, fica a dica aí, papais. A gente cria vínculo quando a gente supre as necessidades da criança, né? Então, muitas vezes eu só aceito tomar banho com a mãe, só quer a mãe para tudo, é tudo a mãe, quando você vai ver o pai, não participa. E muitas vezes não participa porque a mãe também não deixa, tá? Então, também não é, ainda tem às vezes eu vou fazer consultoria que a mãe fala, mas ele não faz nada, não sei o que. Ele fala assim, mas eu vou dar banho, você reclama, você não deixa. Também deixa a toalha jogada, não sei o que. Eu falo assim, mas tem que deixar ele fazer do jeito dele, né? Então, tem que... Por isso que eu falo, a consultoria, uma anamnese dura muito tempo, 1 hora e meia mesmo, só conversando ali pra gente poder entender a dinâmica, ver quem a gente vai colocar no processo para ajudar ou não. Tá. Porque às vezes atrapalha, né? Ao invés de ajudar. Sim, tem toda uma rotina, né? De repente, sei lá, é alguém que não é tão flexível no trabalho. Então, se compromete às 7 horas da noite, tá ali pra fazer a criança dormir. Mas que
Que não tá ali... necessariamente já conseguir todos os dias estar ali. Exatamente. Pô, vai queimar o... Tem mãe que fala assim pra mim, a minha sogra vai chegar semana que vem, então eu vou começar essa consultoria semana que vem. Ah, tá, sua sogra tá acostumada? Ah, não, ela só viu meu filho 2 vezes. Eu falo, então, esquece, não é com ela que a gente vai fazer. Você vai deixar ela doida. E vai deixar a criança doida. E a sogra vai ficar os 30 dias ali? Você acha que a sogra vai querer fazer... ela doida também. E ela vai querer fazer esse processo que não é uma coisa tão fácil de fazer, é. entendeu? Então, tem que ter o momento certo, tem que ter as pessoas certas pra ajudar no processo. Senão acaba atrapalhando mesmo. Sim. Agora, uma curiosidade nossa. Certo. Crianças estão dormindo bem, tá todo mundo ótimo, a mãe tá bem, todo mundo passou dessa fase... Teu filho foi morar nos Estados Unidos, ficou um tempão fora e voltou agora. A gente teme essa fase. A gente fala que o sono é difícil agora, mas depois o nosso que fica prejudicado, né? Porque daí... Acho que a gente não dorme, acho que nunca mais, então... né? Direito. Porque é uma preocupação... Eu brinco e falo que quando eles são pequenininhos, eles dão muito trabalho. E quando tá na idade dos meus, dá muita preocupação. Porque a gente se preocupa com tudo, né? A gente se preocupa com sono, porque o adolescente, ele quer dormir 3 horas da manhã, né? Tem que estar na faculdade, na escola, 7, 8 horas, dorme pouco. Você pega por causa disso deles? Bastante. Pega. Aí, às vezes, eu tô chegando no quarto dele, o Gabriel... já sei, melatonina. já sabe mãe, eu já sei. Então, eles dão, nessa fase da adolescência, mais preocupação. Né? E tem, hoje em dia, no mundo, né? A gente droga, tarará, é um monte de coisa que é envolvida. Então, a gente passa uma preocupação muito intensa. E o Gabriel ele tá com 17 anos hoje. Aí, com 15 anos, ele decidiu ir morar nos Estados Unidos. Ele decidiu com 13. Mas aí, muito novo, né? Falei, não vai. Chegou a pandemia. Teve lockdown dos aeroportos todo, consegui segurar, né? Aí, com 15, não teve jeito. Ficou. Aí, deixei ir. Aí, ele ficou 1 ano e meio, voltou agora em agosto. Tem, acho que 3 meses, 4 meses que ele tá aqui. Aí, voltou, tá fazendo faculdade. Mas, assim, foi muito difícil. Muito difícil deixar ir. É outro país. E a gente tava com esse negócio de pandemia. Por mais que tinham liberado já os aeroportos, tudo, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então, o meu medo que eu tinha de fechar de novo e acontecer alguma coisa com ele lá e eu não poder ir pra lá. Nossa, surreal. E a gente dá sorte hoje que tem vídeo, ligação de vídeo. Mas, mano, você pensa, eu ligava e ele não atendia. Sabe? Você fala, meu Deus, desesperador. Aí você tá comendo, você não tá comendo, você tá indo pra escola, que ele foi fazer high school, né? Então, ainda tinha isso também. A mãe à distância também é um perrengue, sabe? Mas eu deixei ir, eu fui muito criticada por algumas pessoas. Sabe aquelas alfinetadinhas de longe, assim? Então, eu escutava assim, nossa, você deixou ele ir? Meu Deus, eu amo tanto meu filho, eu não deixaria. Era tipo assim, você não ama o seu suficiente. Aí eu amo o meu também, por isso que eu deixei ele ir. Inclusive porque eu amo ele. Né? Porque não pode ser assim. Então, tipo, coitadinho, ele tá lá. Aí eu, mas por que coitadinho? Se é ele que quis. Mas, né? gente, quando eu tava na escola, era super comum. Ali na minha rede escolar ali, a galera viajava a rodo pra fazer intercâmbio. Então, mas eu acho que na nossa época... E nessa idade, quando eu tava na escola, eu devia ter o quê? Uns 15 anos. Na minha época também era, mas eu acho que hoje tá... É que é um assunto tão delicado, assim, mas as mães hoje, os pais hoje, eles estão mais assim do que antigamente, sabe? Então, hoje, falar que um filho vai morar fora é tipo... E pra mim foi também. Tanto que quando ele começou a falar, eu fiquei assim, falei, mano, não vai, não. Como se estivesse abandonando. E tipo assim, como que vai ser? Será que vai conseguir lavar roupa? Será que... Porque ele tem que fazer tudo. Uma coisa é estar em casa, que ele não lava roupa, não faz nada. Uma coisa é morar em outro lugar, na casa de outra pessoa e ter que fazer. Entendeu? Então, existem várias preocupações. Mas antigamente era mais comum mesmo. Era uma coisa mais tranquila. Hoje, a gente tá mais assim com os filhos, né? Então, a gente tá privando muita coisa. E eu olho pra trás e falo, valeu a pena o perrengue. Porque eu passei perrengue mesmo. Eu chorava. Tipo, era muito ruim. E Natal, longe. Datas mais e aniversário. E Dia das Mães. E, sabe? Tipo, ele não tá aqui. Tarará. E aí ele ligava pra gente no meio das festas e falava assim, mãe, mas quem tá aí? Aí eu sentia na vozinha também, que era tipo assim, nossa, mas eu... Sabe? Mas ao mesmo tempo você falava, Bibi, volta pra cá. Ele, não, vou ficar aqui, eu gosto daqui. Então, pra ele também era um processo ali, sabe? Eu falava, gente, ele quer tá aqui, mas ao mesmo tempo ele quer tá lá. Ele não conseguia disfarçar nas ligações que ele fazia às vezes, entendeu? Aí a gente sente mais ainda do lado de cá. E as pessoas, coitadinho. Aí eu, gente, será que é coitadinho mesmo, né, gente? Será? Aí depois eu falava, não é, gente. Porque ele tá lá porque ele quer, eu não mandei ele pra lá.
né? E tá super bem, vivendo experiências incríveis. Não, e ele né? adorou que ele não quis nem voltar pra cá, né? Voltou, tipo, na força do... no ódio ali. Mas ele tá aqui agora, começou a fazer faculdade, em agosto mesmo, e já tá trabalhando. Ai, que Arrumou um legal. emprego numa multinacional muito boa. E graças ao inglês, a Eu ia experiência dizer, que ele teve e fora. Provavelmente graças ao tempo Ele que tem passou fora. 17 anos, ele não tem nem 18 ainda. Né? Então, ele tá na faculdade e tá nesse trabalho agora, nessa empresa muito boa. E foi o chefe dele lá, falou, é por causa da vivência mesmo que ele teve fora esse último 1 ano e meio. Então, eu acho que fez muito bem pra ele. Daqui pra frente, ele vai colher mais frutos. Ele tá falando, a minha filha vai ano que vem, que aí ela quis ir também, né? Ela, mãe, ano que vem vou eu, então. Então, ela vai. E aí, ele falou, mãe, quando a Júlia voltar do intercâmbio dela, aí eu vou de vez. Pavoroso. Pavoroso. Socorro. Mas é aquilo, a gente... Todo mundo fala assim, a gente cria os filhos pro mundo. Gente, tá, a gente cria, mas não é tão fácil, Eu imagino. né? Mas vai chegar a época deles. Dos meus filhos, a vontade foi morar fora. Porque eu morei fora, né? Eu fui Sim, você morar estudou lá, né? Eu fui morar sozinha com 17 anos estudou também. lá, Eu você estudei falou. lá, eu fiquei lá 12 anos. Então... Você ficou 12 anos. Então, eles vêm escutando desde criancinha que a mamãe morou fora. Eu conheci meu marido lá. A gente se conheceu lá nos Estados Unidos. Ah, gente, aí não vai dar pra Aí a segurar, gente não. voltou não pro- vai. Então, aí teve todo um histórico aí também do porquê ele quis tanto ir pra lá, né? E eu fui. Minha mãe ficava assim pra mim, você tá sendo egoísta. Porque você, quando quis ir, você arrumou sua mala e foi. E você agora você vai privar o seu filho de ir? Eu falei, mãe, mas é diferente. Eu era eu. Eram outras épocas. Eu era eu, ele é meu filho. Entendeu? Você não pensou em mim quando você foi, né? Minha mãe falava pra mim, você vai embora? Você vai não sei o quê, porque eu comprei a passagem também, botei minha mala e fui, não falei nada, assim. Você vai embora, não sei o quê. Eu falei, vou. Ela, você vai ter filho um dia, você vai ver só. Aí eu, tá bom, mãe. Dito E aí e deu, feito. ela falou, tá vendo? Agora você tá vendo o que é, não sei o quê. Eu falei, ai, tá bom, mãe, tá bom. Mas é assim. Não deve ser fácil, hein, Não gente? deve ser Nossa, fácil. já tô... Não, e é uma fase onde eles acham que eles sabem tudo, né? Esse que é o problema, né? Então, nada de ruim vai acontecer. Então, você percebe quando uma amizade não é tão legal. Mesmo quando eu tava à distância, eu via pelos papos, pelas coisas assim, né? Falava, isso aí não é legal. Ah, não, mas se der alguma coisa, mas não vai acontecer nada. Ninguém vai pegar, ninguém vai não sei o quê, ninguém... Eu falo, E a liberdade de ir lá mais cedo também, né? Então, tipo, ele tirou a habilitação. Sim. Ele comprou um carro pra ele lá. Um moleque de 17 anos com um carro na mão. Entendeu? Aí ele chegou aqui no Brasil e já tá, cadê meu carro? Porque eu quero um carro. Aí eu falei assim, meu filho... Aqui a regra é outra, Aqui, campeão. aqui o Dá uma buraco é segurada outro. aí, dá uma Aí a segurada gente tá aí. falando pra ele, quando você fizer 18, a gente vai ver, de te dar um carro. Aí a gente tá vendo um carro bem popular, bem simples. Ele, não, porque é um Honda Civic. Eu falei, meu filho, aqui não funciona assim. Não dá outra. Aqui é outra parada. Aqui, não, mas um Honda Civic lá, mãe, é muito barato. Eu falei, lá é outra coisa. Aqui é um carro muito bom. Esse aí você não vai ter aqui, não. Aí ele já tá assim, ó. É, pessoal, o sono é só o começo. O sono é só o início. Dani, quem quiser, onde te acha? O Instagram é assessoria mamãe, _instituto. E o WhatsApp pode passar o WhatsApp? Pode. É 11-96596-1551. Aí pode mandar mensagem para orçamento, enfim, quiser saber mais sobre o assunto também. E o Instagram que eu passei, @assessoriamamãe _instituto. Muito Fechou. obrigada, Dani. Obrigada a Amei vocês. esse papo. Foi o máximo. Foi um Gostou, prazer. Paola? Foi um Muito prazer. bom, adorei. E, ó, eu achei muito incrível isso que vocês fizeram com as fotinhos. Eu não sei se aparece ali, se o pessoal tá vendo. Mas, ó, pegaram um monte É de um fotinho da mimo minha pra família você. aqui, ó. E colocou, achei muito fofo. É muito Foi legal. feito com muito carinho. É, mas dá pra perceber mesmo. Que Muito bom. feliz, obrigada. A gente que Gostou, agradece. Helena? Gostou Helena, do então papo? encerra. Participação especial da Helena. Que fez a pergunta fundamental. Que Foi a gente uma não ia pergunta perguntar. muito A gente não ia importante, perguntar o que ia. fazer, E foi gente. importante essa pergunta que ela fez. A gente Dá não ia tchau no microfone, perguntar. Helena. Aqui o ponto tá falando. Fala assim, Helena. Então até quinta-feira que vem. Não? Então até quinta-feira que vem com mais um episódio do Aumenta Off. É isso aí, clique em gostei, se inscreve aqui no canal, compartilha os vídeos. Terão vídeos novos todas as quintas-feiras, 8 horas. Quanto plural, gente! 8 horas da noite. A gente espera vocês. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau! Até.